Ô, meu amigo, minha amiga, chega mais, puxa a cadeira, aumenta o volume e esquece a vida um pouco. Esse vídeo aqui não é aula, não é palestra, não é curso de sucesso, é só piada, causo e risada, do jeito que o brasileiro gosta. Então já vou avisando. Se você está procurando lógica, moral ou aprendizado, esse vídeo não é para você. Agora, se você quer dar risada, esquecer boleto, esquecer chefe, esquecer problema e passar 2 horas rindo de desgraça alheia, aí sim, você chegou no lugar certo. Então se ajeita aí, porque agora começa a maratona de piadas e causos. Dicionário feminino. Os dados do dicionário feminino que vem a seguir foram obtidos através de minuciosas informações recolhidas do raro exemplar de um cérebro feminino usado na Pelabaca Corporation na postagem anterior. Homens, preparem-se. Agora muita coisa fará sentido. Aliança igual a garantia financeira. Amante igual a homem que faz tudo aquilo que o marido nunca faz. Amor impossível igual a um pretendente pobre. Batom igual a poderosa arma feminina que deixa marcas fatais. Bolsa igual a membro essencial no funcionamento do corpo feminino. Cansaço igual a vontade de ficar sozinha. Carteira igual a principal órgão masculino. Certeza igual a quase certeza. Confiança igual a ação incompatível com os homens. Dor de cabeça igual a falta de vontade. Extravasar igual a galinhar. Falta de atenção igual a falta de presentes. Fracasso igual a perder um homem para uma mulher mais magra. Gravidez igual a investimento a longo prazo. Minutos igual a horas. Principalmente antes de sair. Maquiagem igual a realce da beleza natural e disfarce de feiura original. Meia calça igual a camada de acabamento das pernas. Namorado igual a desculpa usada para despistar homens indesejados. Nunca igual a por enquanto não. Pílula igual a medicamento usado no momento certo e suspenso no momento oportuno. Problemas conjugais igual a ausência de orgasmo. Satisfação igual a verbete desconhecido no dicionário feminino. Seios igual a sinônimo de maçaneta, pois também abrem muitas portas. Talvez igual a sim. Terapia de grupo igual a shopping com as amigas. Valorização igual a flores no dia seguinte. Brigas. Depois de mais uma briga do casal, a esposa toda chorosa liga para a mãe. Não aguento mais aquele cafajeste, mãe. Mas agora resolvi dar um castigo nele. O que você vai fazer, minha filha? Vou morar uma semana aí com a senhora. Bem, se é para dar um castigo nele, minha filha, deixa que eu vou passar uma semana aí com vocês. Frases inteligentes e não confio em produto local. Sempre que viajo, levo meu uísque e minha mulher. Fernando Sabinho. É graças a Deus que o Brasil tem saído de situações difíceis, mas graças ao diabo, ele se mete em outras. Mário Quintana. Política tem esta desvantagem. De vez em quando o sujeito vai preso em nome da liberdade. Stanislau, Ponte Preta. Ninguém faz tudo bonito sempre. Até Deus. Ele fez o cavalo e também o rinoceronte. Vinícius de Moraes. O primeiro economista do mundo foi Cristóvão Colombo. Quando saiu, não sabia para onde ia. Quando chegou, não sabia onde estava. E tudo por conta do governo. Ronaldo Costa Couto. Democracia neste país é relativa, mas corrupção é absoluta. Paulo Brossardi. A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa. Jô Soares. Fiz um acordo de coexistência pacífica com o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele. Um dia a gente se encontra. Mário Lade. Fuja das tentações, mas devagar, para que elas possam te alcançar. Época triste a nossa. É mais fácil quebrar um átomo do que o preconceito. Uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade ainda calça seus sapatos. Mark Twain. A família é como a varíola a gente tem quando criança e fica marcado pro resto da vida. Jean-Paul Sartre. Nunca se explique. Seus amigos não precisam e seus inimigos não vão acreditar. Se meus inimigos pararem de dizer mentiras a meu respeito, eu paro de dizer verdades a respeito deles. A. Stevenson. Não se ache horrível pela manhã. Acorde ao meio-dia. A mulher deve sempre sonhar com um homem fiel e obediente. Só não deve querer transformar o sonho em realidade. Crianças nós somos, a vida toda. O que muda são os preços dos brinquedos. O patrão e a empregada. Apesar de viverem na abundância, as coisas não corriam bem entre o marido e sua jovem esposa. Na verdade, ela estava convencida de que ele andava metido com a bonita empregada. Então resolveu armar-lhe uma armadilha. Certo dia, enviou a empregada para casa no fim de semana e não informou o marido.
Nessa noite, quando iam para a cama, o marido contou a velha história. Desculpa-me, minha querida, o meu estômago. E desapareceu em direção ao banheiro. A mulher de imediato correu para os fundos da casa, entrou no quarto da empregada e deitou-se na cama. Mal tinha apagado as luzes, veio ele, em silêncio, e não perdendo tempo ou palavras, salta para a cama e faz amor com toda a fogosidade. Quando terminaram, e ainda ofegante, a mulher disse: Não esperavas encontrar-me nesta cama, não é, seu patife? E acendeu a luz. Não, nunca, minha senhora, disse o jardineiro. Mudança de... Ramon e Nilzecleia passeavam de mãos dadas pelo parque da cidade. Enquanto caminhavam, o rapaz sentia que algo fica cada vez mais quente no meio de suas pernas. E não era o joelho. O desejo de Ramon aumentava enquanto caminhavam entre as grandes e sombrias árvores. Ramon já não aguenta mais de tesão e começa a agarrar a namorada. No meio do amasso, Nilzecleia o interrompe, dizendo: Ai, amor, para que eu quero fazer xixi. Mesmo contrariado com o pedido, Ramon concorda. Tudo bem, Nilzecleia. Então vai ali, atrás daqueles arbustos. Mas o safadão já não conseguia se controlar. Ele, nervoso e possuído pelo desejo, escuta o som erótico da calcinha deslizando pelas coxas grossas de Nilzecleia. Incapaz de se conter, Ramon segue seus instintos animais e estende o braço até tocar a perna de Nilzecleia. Suavemente, sobe as mãos mais e mais, até segurar algo grosso e quente no meio das pernas dela. Assustado, ele pergunta: Nilzecleia, por Deus, você mudou de sexo? Ela responde, gemendo: Não, mudei de ideia. Estou fazendo cocô. O mistério da ilha era: o padre está dirigindo seu carro, voltando de um casamento, quando de repente fica com uma vontade incontrolável de tirar água do joelho. Rapidamente ele para o carro e, como padres não podem mijar nas ruas, entra no primeiro bar que vê. No bar, as mulheres de minissaia, os punks, clubbers e roqueiros param de dançar, olham assustados para o padre e ele pergunta: Pelo amor de Deus, onde fica o toalete? O barman cochicha para o sacerdote: Desculpe, seu padre, acho que é melhor o senhor não usar o nosso banheiro. Lá há uma estátua de uma mulher pelada com apenas uma folha de parreira cobrindo o sexo. Isso com certeza não vai agradar o senhor. O que é isso? Diz o padre, aflito. Eu posso muito bem suportar este tipo de objeto pagão. E então o padre se dirige até o banheiro e todos do bar ficam muito intrigados. Quando ele volta, todos estão dançando novamente. E o cumprimentam, abraçam e chamam para dançar. O que significa isso? Perguntou o padre, abismado. Agora você é um dos nossos? Gritou um jovem, com uma garrafa na mão. Por quê? Perguntou o padre. Só porque eu fui no banheiro? Não exatamente. Intervém o barman. É que toda vez que alguém vai ao toalete e levanta a folha de parreira, todas as lâmpadas do bar se apagam e se acendem, salvando vidas. Um padre e uma freira viviam num convento e eram muito amigos. Um dia o padre se sente mal e procura um médico. Ele pede vários exames e, com os resultados na mão, diz ao padre: Eu lamento muito, mas o senhor só tem 1 semana de vida. O padre volta arrasado para o convento, chega para a freira e faz uma proposta. Sabe o que é, irmã? Eu sempre mantive meu voto de celibato. Agora eu vou morrer mesmo e gostaria muito de saber como é o calor de uma mulher. A senhora poderia conceder uma noite de amor a um pobre desenganado? Ela não consegue negar. E naquela noite eles se amam loucamente. No dia seguinte, o médico liga para o sacerdote. Padre, o senhor não vai acreditar. O laboratório telefonou dizendo que os exames estavam trocados. O senhor está ótimo de saúde. Feliz da vida, ele volta para o convento e vai correndo procurar a amiga. Irmã, o médico me ligou e falou que a minha saúde está perfeita. A freira olha melancólica para o horizonte. O padre não entende e pergunta: O que foi, irmã? Não gostou da notícia? Não, não é isso. Eu só estou pensando em quantas outras vidas eu já poderia ter salvo. Só casando. A filha leva um amigo para dormir em sua casa, dizendo ter trabalhos para fazer. Os dois se trancam no quarto. O pai, muito desconfiado e preocupado de que os dois pudessem estar fazendo algo de errado, esperou um pouco e ficou atrás da porta para escutar o que se passava. Foi aí que ele ouviu sua filha falar: Só casando, só casando. O pai, aliviado, ficou todo orgulhoso da filha e foi embora pensando: Isso mesmo, minha filha, sexo só depois do casamento, não dá mole para esse safado não. No dia seguinte, todos se reúnem para tomar café da manhã e o pai pergunta: Filha, você não nos apresentou seu amigo? E ela responde: Ah, pai, esse aqui é o Zando, romantismo.
A mulher conhece um cara num bar, conversam, se entendem, papo vai, papo vem, acabam saindo juntos do bar e vão pro apartamento dele. Chegando lá, ela nota uma estante com 3 prateleiras com dezenas de ursinhos de pelúcia. Na de baixo estão os menores, na do meio estão os de tamanho médio e na de cima os ursos grandes. Ela ficou imaginando, que cara sensível, com tantos ursinhos, que cara especial, mas decidiu não dizer nada a ele. Assim, começou a beijá-lo. Impressionada com seu lado sensível, e caem na cama, tem uma noitada de sexo maravilhosa. No dia seguinte, estão deitados, curtindo o pós-festa, e ela decide perguntar sorrindo, e então, que tal? E ele responde, pega um prêmio da prateleira de baixo, cassinos. O sujeito vai encontrar o amigo na porta de casa, segurando uma caixinha e chorando copiosamente. O que aconteceu? Perdi uma nota preta no jogo. Buá, a. Caramba, mas pra tudo se dá um jeito. Quanto você perdeu? 5 mil? Mais, muito mais. 10 mil? Mais. Muito mais. 100 mil? 500 mil. A. 500 mil? Se eu perdesse tudo isso no jogo, minha mulher me capava. E o que você acha que eu tenho dentro desta caixinha? Sonhos. A mulher acorda o marido no meio da noite e diz, emocionada, querido, sonhei que você estava me dando um colar de brilhantes. O que será que esse sonho quer dizer? E ele responde, sonolento, não se preocupe, você vai ficar sabendo no dia do seu aniversário. O aniversário chega, o marido entra em casa com uma caixa retangular, maravilhosamente decorada. A mulher se agarra ao pacote, rasga o papel, abre a caixa e dentro encontra um livro, O Significado dos Sonhos. Motociclista machão. Vinha pela estrada uma caravana de motociclistas fortes, bigodudos em suas poderosas motos, quando de repente eles veem uma garota a ponto de saltar de uma ponte a um rio. Eles param e o líder deles, particularmente corpulento e de aspecto rude, salta, se dirige a ela e pergunta, que diabos você está fazendo? Vou me suicidar. Responde suavemente a delicada garota, com a voz cadenciada e ameaçando pular. O motociclista pensa por alguns segundos e finalmente diz, bom, antes de saltar, por que não me dá um beijo? Ela acena com a cabeça, bota de lado os cabelos compridos encaracolados e dá um beijo longo e apaixonado na boca do motociclista parrudão. Depois desta intensa experiência, a gangue de motoqueiros aplaude, o líder recupera o fôlego, alisa a barba e admite, este foi o melhor beijo que me deram na vida. É um talento que se perderá caso você se suicide, porque quer morrer. Meus pais não gostam que eu me vista de mulher. Esta é velha, mas é boa. Cláudio estava sentindo fortes dores nas costas, mas, como era caipira da gema, não queria ir ao médico de jeito nenhum. Até que, depois de sua mulher Gislaine insistir muito, ele concordou em ir. Mas ela fez questão de ir junto. Enquanto ele era examinado, sua esposa esperava do lado de fora. E o médico disse, não é nada grave, só uma inflamação. Você coloca esse supositório e fica tudo bem. Obrigado, doutor, disse o caipira. Saindo da sala, do lado de fora, a Gislaine foi logo perguntando. E aí, Cláudio? Como foi, homem? Eu só preciso usar esse negócio aqui. Chama supostório. Mas como é que se usa isso, homem? Uai, disse ele, colocando a mão na cabeça. Sei lá, eu sou. Então volta lá, uai. Você tá pagando, ele tem que te explicar. Ai. O homem vai ficar brabo. Vai lá e não reclama, Cláudio. E lá se foi o Cláudio. Doutor, onde foi que o senhor mandou colocar o supostório mesmo? No reto. Supositórios são para colocar no reto. Obrigado, doutor, disse ele, saindo da sala. Ai, aí, Cláudio perguntou Gislaine. Eu preciso colocar isso aqui no reto, disse ele. Mas onde é que fica esse negócio, Cláudio? Uai, eu sei lá. Mas você tá pagando. Ele tem que explicar tudo. Trata de voltar e perguntar. Mas o homem vai ficar brabo, Gislaine. Vai logo, Cláudio. E lá estava o caipira de novo na sala do médico. Onde é mesmo que tem que colocar o troço, doutor? No reto explicou o médico calmamente. No final da coluna cervical. Obrigado, doutor. E saiu da sala. Pronto, Gislaine explicou ele para sua esposa. É só eu colocar no reto, que fica no final da coluna cervical. Ai, Cláudio, mas o que é essa tarde cervical? Isso eu já não sei. Então volta lá, homem. E lá se foi ele mais uma vez. Doutor, desculpa, mas onde foi mesmo que o senhor falou para enfiar o negocinho?
No cu, Cláudio, no cu, enfia no cu. Cláudio saiu da sala do médico e comentou com a esposa. Viu, Gislaine? Eu não falei que o homem ia ficar bravo. Dores sexuais. O caipira vai ao médico reclamando de dores no pênis. Quantas relações sexuais o senhor tem por semana? Pergunta o doutor antes de examiná-lo. Assim de cabeça não sei contar não, seu doutor. Como não sabe contar? É que eu fugi da escola novinho. Só sei contar até 10. 10? Perguntou o incrédulo doutor. Então vou mudar a minha pergunta. Quantas relações sexuais o senhor teve ontem? Agora facilitou. Ontem eu acordei de madrugada, dei uma. De manhã, antes do café, dei outra. Depois do café, mais uma. Aí fui trabalhar no cafezal. Lá pelas 10 horas, a patroa foi me levar um lanchinho. E o senhor deu mais uma? Não, seu doutor. Aí eu dei 2. Depois, antes do almoço, dei outra. Tirei um cochilo, dei outra. Voltei pro cafezal. Quando deu de tarde, fui pra casa e dei mais uma antes do jantar. Aí fui dormir porque já estava ficando cansado. Então o senhor deu 7. Se não esqueci nenhuma. Então tá aí o problema. O seu pênis está doendo porque você está fazendo sexo demais. E o matuto... Ai, que alívio. Alívio? Por quê? Pensei que fosse as punhetas que eu toco quando tô no cafezal. Dividindo a mulher, um homem levou um amigo para conhecer sua propriedade. O amigo ficou encantado. Tudo isso é seu? Esses morros, esses vales, esses campos floridos? Tudo. Tá vendo aquela cachoeira? Mais uma das maravilhas do mundo. E minha. E aquela represa? Fantástica e minha. E esses grandes rios? Vários grandes rios cortam a minha propriedade. Tenho 8.000 quilômetros de costa marinha. Para o norte tenho as maiores reservas florestais do mundo. Estas plantações, todas minhas. Esse gado é todo meu. E isso é só a parte que se vê. Como? Por baixo da terra tenho minérios de todos os tipos. Alguns eu ainda nem sei para o que servem. Tenho petróleo. Tenho tudo. Ah, isto você não vai acreditar. Tenho até usina nuclear. Incrível. Pois é, mas vamos entrar em minha casa. Bonita, não é? Os objetos de arte, os móveis, tudo meu. Aqui é minha sala de jantar, aqui é a minha cozinha. Aqueles são os meus empregados. Aqui é a minha escada que leva ao meu andar superior. Aqui é a porta do meu quarto. Aqui é o meu quarto e ali é a minha cama. Aquela é a minha mulher. E aquele na cama com a sua mulher? É você? Não, é um banqueiro internacional. Mas como é que... Não o irrite, senão ele leva tudo que é meu. Visitando a nona, uma nona italiana está indicando o seu apartamento ao neto, que irá visitá-la com sua nova mulher. Quando vocês chegarem no prédio, na porta da frente tem um grande painel. E eu moro no apartamento 301. Apertem o botão do interfone com o cotovelo que eu abro a porta. Entrem, o elevador é à direita. Aperta o 3 com o cotovelo. Quando vocês saírem do elevador, meu apartamento é nas esquerda. Com o cotovelo, apertem a campainha. Vó, parece fácil, mas... Por que tenho que apertar todos esses botões com o cotovelo? Maquei! Vocês estão vindo de mão vazia? Homem de chapéu. Na plateia, estimulada pelo filme de sacanagem, uma garota faz sexo oral com um rapaz de chapéu. Estão tão animados que o filme acaba. Acendem-se as luzes e os dois continuam. Finalmente, se tocam. O sujeito tira o chapéu e cobre o colo, enquanto a garota finge procurar alguma coisa no chão. Cadê? Cadê? Uma velhinha, que não tinha perdido um lance, responde. Se você não engoliu, tá debaixo do chapéu. Na lua de mel. Um tipo está a jogar tênis e leva uma bolada forte no pênis, causando um trauma muscular peniano. Em agonia, dirige-se ao médico. Doutor, veja o que é que pode fazer por mim. Vou casar no final da semana. A minha noiva é virgem e não posso decepcioná-la. Não se preocupe, vou tratar de si de maneira que esteja tudo em ordem para o dia do seu casamento. Então pega 4 pauzinhos que habitualmente são usados para examinar a garganta dos pacientes e com fita adesiva consegue prendê-los ao redor do pênis, de forma a recuperar a rigidez do mesmo. O tipo não conta nada à noiva. Casam-se. E na noite de núpcias, já na privacidade do quarto, a noiva fogosa arranca os botões da blusa e mostra-lhe os peitos, exclamando: És o primeiro! Nunca nenhum homem tocou estes seios. Para não ficar atrás, o noivo abre a braguilha, baixa as calças e exclama: Olha, ainda está encaixotado. Noivo não quer casar. No casamento, o padre diz: Se tiver alguma pessoa que é contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Então só um levantou a mão.
O padre diz: meu filho, não vale. Você é o noivo. Tarzan e Jane? Jane andava meio desconfiada do Tarzan. Ele estava saindo muito, chegando tarde em casa. Um dia ela resolveu conferir. Mal ele chegou, Jane deu uma olhada geral no marido e descobriu um fio de cabelo louro no ombro. De quem é esse cabelo louro? Perguntou Jane feroz. E o Tarzan, dando uma desmunhecada. É do leão. Sorte, dizia um amigo. Rapaz, eu tenho uma sorte bárbara. Ganhaste na loteria? Nada disso. Ontem de noite eu vinha saindo de um desses hotéis de alta rotatividade ali na Barra, justamente na hora que minha mulher ia entrando. E ela não me viu. Telefone fixo. Uma família com uma vida condigna, o marido, a mulher e o filho trabalham e em casa tem uma empregada. E o marido pagava mensalmente altos valores do telefone fixo. Num jantar com todos presentes, o marido pergunta para o filho e a mulher: quem usa o telefone? O filho: eu não, pai. Eu uso do serviço. A mulher: eu não, eu uso do serviço. O marido: mas eu também uso do serviço, pá. O marido vira C e olha para a empregada e pergunta: és tu? A empregada, como acompanhou toda a conversa, respondeu com firmeza: eu também uso do serviço. Certíssima. A cartomante está vendo a sorte de um cliente na bola de cristal. Vejo uma morena que o fez sofrer muito no passado. Agora vejo uma loira que o fará sofrer muito no futuro. É minha mulher! Ela pintou o cabelo. Salão do automóvel. O salão do automóvel serve para duas coisas: mostrar o quanto você é pobre. Mostrar o quanto a sua mulher é feia. Frases geniais. Um relacionamento é baseado em dois atributos: beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Homem que escolhe a mulher pela bunda não pode reclamar quando tem um relacionamento de merda. Se alguém se afastar de você, não fique triste. Pode ser a resposta da oração: livrai-nos do mal. Amém. Mesmo que o Lula perca a voz e aprenda a linguagem dos sinais, continuará falando errado, pois lhe falta um dedo. Eu vivia rodeado de mulheres, mas tive que vender a minha Ferrari. Ir a uma churrascaria e pedir salada é o mesmo que ir ao puteiro e pedir um abraço. A justiça é cega, mas a injustiça todo mundo vê. Em dia de trabalho, qualquer arranhão vira fratura exposta. Um pequeno segredinho. Terminada a festa de casamento, o casal enfrenta uma longa viagem até que finalmente chegam ao hotel onde passariam a lua de mel. O noivo, que tinha feito questão de preservar sua noiva até aquele momento, está excitadíssimo. Mas, assim que ela saiu do chuveiro, ele percebeu que havia alguma coisa errada. Que foi, minha querida? Aconteceu alguma coisa? Sabe, amoreco, preciso te confessar uma coisa. O que é? Ela baixou os olhos, constrangida. É que antes da gente se conhecer, Você o quê? Diga logo, perguntou ele impaciente. Eu fazia striptease em uma boate. O noivo ficou vermelho de raiva e esbravejou. Essa não! Eu jamais seria capaz de imaginar que você pudesse fazer uma coisa dessas. Que descaramento, que falta de vergonha. Não posso acreditar. Você, minha princesinha, dançando pelada diante de uma plateia. Isso não pode ser verdade. Olha, meu bem, sinceramente, eu preferiria 1000 vezes que você tivesse sido uma prostituta. É mesmo? Então, nesse caso, eu tenho uma boa notícia para te dar. Métodos carinhosos para com as mulheres. O que você diz para uma mulher com 2 olhos roxos? Nada. Você já falou 2 vezes. Se sua mulher fica vindo da cozinha toda hora para te xingar, o que você fez de errado? Errou no comprimento da corrente da coleira. Por que mulher tem pés pequenos? Para encaixar melhor embaixo da pia e fogão. Como saber se uma mulher vai dizer algo inteligente? Quando ela começa dizendo: uma vez um homem me disse, se seu cachorro está latindo no quintal e sua esposa gritando no jardim, quem você deixa entrar primeiro? O cachorro, claro, ele vai calar a boca assim que entrar. Como se chama uma mulher que perdeu 95% da inteligência? Divorciada. Diferenças. O sujeito decepcionado se lamenta com os amigos. Vocês não vão acreditar. Minha mulher agora tá cobrando para fazer sexo comigo. Outro dia ela cobrou R$100. E você ainda reclama? Para nós ela tá cobrando 200. Portugueses. Joaquim encontra Manuel. Como vais, ó Manuel? Por que essa cara tão triste? É que eu vou ser pai. Parabéns. Mas por que essa tristeza? É que não sei como dar a notícia à minha mulher. Bebida. Um cara chegou para o outro e disse: perdi minha mulher por causa da bebida. O outro pergunta: como? Você bebe demais? Ele responde:
O caminhão da Brahma atropelou ela. Sorte. Zeca e seu amigo Dinho foram pescar no Pantanal. Eles estavam na picape quando foram surpreendidos, à noite, por uma tempestade que os impedia de seguir. Ao longe, Zeca conseguiu avistar uma fazenda. E os dois se dirigiram para lá para ver se conseguiam um lugar para passar a noite. Quem abriu a porta foi uma mulher quarentona, vestida de preto, que ao ouvir o pedido dos dois homens ficou visivelmente constrangida. Eu sou viúva e vivo há mais de 15 anos sozinha, e acho que não ficaria bem para minha reputação se vocês dormissem aqui. Não entraremos em sua casa, minha senhora. Podemos dormir no celeiro, explicou um deles. Passados 6 meses daquela aventura no Pantanal, Zeca recebeu uma carta do advogado da viúva. Ele imediatamente ligou para o Dinho e perguntou: Ô cara, você lembra daquela viúva no Pantanal onde passamos a noite no celeiro? Lembro. Sim, respondeu ele. Você por acaso não teria ido até o quarto dela escondido de mim e passado a noite com ela? Bem, devo confessar que sim, diz ele com a voz trêmula. E por acaso teria dado o meu nome a ela em vez do teu? Sim, eu fiz isso. Desculpe, amigo. Desculpar o quê? Obrigado, amigão. O advogado acabou de me comunicar que ela morreu e deixou toda a fortuna para mim para agradecer pela maravilhosa noite de amor. Baixa velocidade. Sentado à beira da estrada, esperando para pegar infratores nas rodovias, um oficial de trânsito observa um carro vindo a 20 km/h. Sabendo que isso é tão perigoso em uma estrada quanto andar acima do limite de velocidade, ele manda o carro parar no acostamento. Quando se aproxima, vê dentro do carro 5 senhoras de idade, 2 na frente e 3 atrás, com os olhos arregalados e brancas como fantasmas. A motorista, obviamente confusa, diz: Senhor, eu não entendo. Eu não estava acima do limite de velocidade. Por que você me parou? Minha senhora, disse o oficial, você sabia que conduzir devagar demais na estrada também pode ser perigoso? Devagar demais? Não, senhor. Eu estava dirigindo a exatamente 20 km por hora. Bem como dizia a placa lá atrás, disse a senhora, orgulhosa de si. Entendendo o erro e tentando não rir, o oficial explica que 20 é o número da rodovia, a BR-020, não o limite de velocidade. Um pouco envergonhada, a mulher sorriu e agradeceu ao oficial por explicar tudo. Antes de eu ir, diz o policial, eu tenho que perguntar, está todo mundo bem? Suas amigas parecem muito abaladas e não disseram uma palavra desde que eu parei vocês. Ah, elas vão ficar bem, daqui a pouco, oficial. É que nós acabamos de sair da BR-222. Lucro. Uma freira está sentada à janela abrindo sua correspondência. Ela abre um envelope dos pais dela e junto com uma carta, há uma nota de R$50. Olhando distraidamente para fora, ela vê um mendigo encostado num poste. Ela não precisa do dinheiro e resolve dá-lo ao mendigo. Ela o embrulha num pedaço de papel onde ela escreve não desespere, Irmã Angélica, e o joga para o mendigo na rua. Ele pega o papel, vê a nota e a mensagem, faz um sinalzinho para a freira e vai embora. No dia seguinte, a freira é chamada no portão, porque um homem quer falar com ela. Ela vai até lá para encontrar o mendigo, com um sorriso nos lábios, que lhe entrega 3 notas de 100. Ela não entende e ele explica. Isto é seu lucro. Fui no Jockey Club e joguei os R$50 em Não Desespere. Ele pagou 6 por 1. Sexo e futebol, Luiz F. Veríssimo. E, já que o assunto é sexo, vamos lá. Em que o sexo e o futebol se parecem? No futebol, como no sexo, as pessoas suam ao mesmo tempo. Avançam e recuam. Quase sempre vão pelo meio, mas também caem para um lado ou para o outro. E às vezes há um deslocamento. Nos dois, é importantíssimo ter jogo de cintura. No sexo, como no futebol, muitas vezes acontece um cotovelaço no olho sem querer ou um desentendimento que acaba em expulsão. Aí um vai pro chuveiro mais cedo. Dizem que a única diferença entre uma festa de amasso e a cobrança de um escanteio é que na grande área não tem música, porque o agarramento é o mesmo. E no escanteio também tem gente que fica quase sem roupa. Também dizem que uma das diferenças entre o futebol e o sexo é a diferença entre camiseta e camisinha. Mas a camisinha, como a camiseta, também não distingue. Ela tanto pode vestir um craque como um medíocre. No sexo, como no futebol, você amacia no peito, bota no chão, cadencia e tem que ter uma explicação pronta na saída para o caso de não dar certo. No futebol, como no sexo, tem gente que se benze antes de entrar e sempre sai ofegante. No sexo, como no futebol, tem o feijão com arroz, mas também tem o requintado, a firula e o lance de efeito. E claro, o lençol. No sexo também tem gente que vai direto no calcanhar.
E tanto no sexo quanto no futebol, o som que mais se ouve é aquele No fim, sexo e futebol só são diferentes mesmo em duas coisas. No futebol não pode usar as mãos. E o sexo, graças a Deus, não é organizado pela CBF. Mulheres. Fred tem 34 anos e ainda é solteiro. Um dia, um amigo seu pergunta: por que você não é casado? Você não consegue encontrar uma mulher que possa ser uma boa esposa? E Fred responde: na verdade, eu já conheci várias mulheres perfeitas, mas quando as trago para conhecer meus pais, minha mãe não gosta de nenhuma. Seu amigo pensa por um momento e diz: eu tenho a solução perfeita. Basta encontrar uma garota que seja exatamente como a sua mãe. Poucos meses depois, eles se reencontram e seu amigo diz: e aí, Fred, encontrou a garota perfeita? Sua mãe gostou dela? Com uma carranca no rosto, Fred responde: sim, eu encontrei a garota perfeita. Ela era exatamente como minha mãe. E você estava certo. Minha mãe adorou ela. E o amigo: então qual é o problema? Fred, irritado, responde: meu pai não gostou dela nem um pouco. Fotografia. Muses 18. Um sujeito entra no bar e pede uma pinguinha. Das boas. Depois de beber, o cara dá uma olhadinha dentro do bolso da camisa. Em seguida pede outra. Outra vez, acaba de beber e olha no bolso. O barman reparou que toda vez, antes de pedir outra bebida, o sujeito olhava dentro do bolso da camisa. Curioso, perguntou: desculpe, amigo, mas por que você olha dentro do bolso toda vez que pede uma bebida? É simples. Eu olho a foto de minha mulher. Quando ela começa a parecer bonita, já é hora de ir para casa. Uísques. Assim que o marido chega em casa, a esposa corre para abraçá-lo. Antes mesmo dele colocar a sua maleta no chão, ela já começa a tirar-lhe a roupa e a cobri-lo de beijos. O que é isso, Lucinda? Pergunta ele, espantado com a atitude inusitada da esposa. É inacreditável como aqueles 5 uísques transformaram você. Peraí, eu não tomei 5 uísques. Eu sei, quem tomou fui eu. Canoa. São 2 pescadores gêmeos, um casado, o outro solteiro. E o solteiro tem um barco bem velhinho. Um dia, a mulher do primeiro morre. E como desgraça nunca vem sozinha, o barco do irmão afunda no mesmo dia. Chega uma senhora que soube da morte da mulher para dar os pêsames ao marido, mas ela confunde os irmãos e acaba falando com o outro. Eu soube agora. Que perda! Deve ser terrível para você. E o pescador responde: pois é, estou arrasado, mas é preciso ser forte e enfrentar a realidade. De qualquer modo, ela já estava bem podre. Tinha o traseiro todo arrebentado, fedia a peixe e ela fazia água como nunca vi igual. É verdade que ela tinha uma grande fenda na frente e um buraco atrás. Aliás, cada vez que eu a usava, o buraco ficava maior. Mas eu acho que o que ela não aguentou foi que eu a alugava para 4 rapazes que se divertiam com ela. Falei para eles irem com calma, mas quiseram subir nela os 4 juntos. Foi demais para ela e ela arrebentou. Bons exemplos. Entre marido e mulher, a nova lavadeira roubou-nos 2 toalhas. Ladra! Sem vergonha! E qual foram as toalhas? Aquelas que trouxemos do hotel de São Paulo. Casamento. Em plena madrugada, a moça ouve alguém batendo na janela. Levanta-se imediatamente e dá de cara com o namorado no alto de uma escada. Depressa! Ordena ele. Pegue as suas coisas e vamos fugir. Siu! Fala baixo, senão vai acordar o papai. Acordar? Quem você pensa que está lá embaixo segurando a escada? Porquinhas. O caipira tinha uma criação de porcos e estava indo de mal a pior. As porquinhas não ficavam prenhas, não reproduziam e ele estava tendo um prejuízo por conta da falta de porcos para o abate. Resolveu ir ao veterinário para saber o que estava acontecendo. Veterinário, quem sabe seus porcos são estéreis ou castrados? O que se pode fazer é uma inseminação artificial. O caipira ficou meio sem graça, agradeceu e saiu. Só que não sabia o que era inseminação artificial e ficou com vergonha de perguntar. Achou que era para ele mesmo fazer o serviço. Só perguntou para o veterinário como saberia quando as porcas estivessem prenhas. Elas ficam o dia todo na lama, não andam pelo chiqueiro. No dia seguinte, colocou todas as porcas no caminhão, levou para um lugar onde ninguém poderia vê-lo e crau, nas porcas. E as porcas passeando pelo chiqueiro, sossegadas? Pensou, nem deu. Colocou as porcas no caminhão, levou para o mesmo lugar distante e crau, nas porcas. E elas nem aí, só passeando pelo chiqueiro. O cara ficou puto. Colocou as porcas no caminhão e passou o dia inteiro com elas no tal lugar. No dia seguinte, não aguentava nem levantar da cama, de tanta ripa nas porcas. Virou para a mulher dele.
e pediu para ver se as porcas estavam na lama. Mulher, na lama não. Estão todas no caminhão e uma delas está tocando a buzina. Puxa-sacos. O puxa-saco diz ao patrão: o senhor sabia que só adoro 2 pessoas no mundo? Claro, com certeza sua esposa e seu filho. Responde o patrão. Errou. A primeira pessoa é o senhor. Obrigado. E quem é a segunda? Quem o senhor indicar? Um filho. O cara pergunta pro patrão: chefe, pode me dispensar hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho. Se é por causa disso, tá dispensado. No dia seguinte, o patrão chega pro empregado e pergunta: e aí, correu tudo bem? É menino ou menina? Correu tudo muito bem. Agora, para saber se é menino ou menina, temos que esperar 9 meses. Telefonema. O veterinário atende o telefone no meio da madrugada e ouve uma voz aflita do outro lado da linha. Doutor, é a minha cachorrinha. Começa a senhora com a respiração ofegante. Um vira-lata entrou no meu quintal e subiu em cima dela. Como eu faço para separá-los? A senhora faz o seguinte, explicou o veterinário sem disfarçar o mau humor. Coloque-os perto do aparelho telefônico, vai até o orelhão mais próximo e disca para a sua casa. Quando ouvirem o telefone tocar, eles irão se separar. O senhor acha que isso realmente funciona? Perguntou a mulher incrédula. Bem, pelo menos comigo funcionou. Coração 10. O velhinho está convalescendo de um transplante de coração. O médico entra no quarto dele e diz: quero lhe informar que o transplante que fizemos foi um sucesso total. As suas funções cardíacas são agora as de um rapaz de 15 anos. Pode ir para casa e não se preocupe mais por muito tempo. Pode fazer todos os exercícios que quiser. O velhinho volta para casa e já vai dizendo à mulher: meu amor, você não vai acreditar. Estou totalmente curado. Não tenho mais nenhuma preocupação com meu coração. Esta noite nós vamos trepar como nunca. Você vai adorar. A mulher pensa um instante e diz: sei não, querido. Eu já li muito a esse respeito de pessoas que fizeram um transplante do coração e exageraram nas atividades. Não quero ter na consciência a culpa de te acontecer alguma coisa enquanto estivermos fazendo sexo. Você não se importaria de pedir para o médico escrever isso? O velhinho está desapontado, é claro. Mas no dia seguinte ele volta ao médico e explica o pedido da mulher. O médico dá uma risada e diz: entendo perfeitamente. Não tem nenhum problema, vou escrever isso agora mesmo. E ele começa: o senhor Moreira é meu paciente e recebeu um coração novo numa operação de transplante e tem agora as funções cardíacas de um rapaz de 15 anos, podendo, portanto, ter atividades sexuais de qualquer tipo, tantas vezes e quando desejar. Ele assina e pergunta: só vou endereçar para sua mulher. Como é mesmo o nome dela? O velhinho responde: bem, doutor, o senhor não se importa em colocar a quem interessar possa. Mentiras. O médico diz para o velhinho: pois é, infelizmente sua vida sexual acabou. Mas doutor, os meus amigos da minha idade, 80 anos, dizem sempre que fazem sexo 2, 3 vezes por semana. Mas o problema do senhor não é nas cordas vocais. O senhor pode dizer a mesma coisa que eles dizem. Demorou, mas chegamos. Sábado de manhã, logo após acordar, a esposa grávida diz para o marido: bem, eu acordei com uma vontade de comer caranguejo. Mas não se preocupe, é só vontade de mulher grávida. Logo passa. De jeito nenhum. Não vou deixar de atender a um desejo seu. Como hoje é sábado, vou pegar o Jeep 51, ir até a praia e ver se compro uns bons caranguejos. O cara troca de roupa, pega o Jeep e vai até a praia procurar quem venda caranguejo. Chegando lá, vai a uma padaria próxima comprar um maço de cigarro e encontra por acaso uma antiga namorada do colégio. Animados com o reencontro, os dois resolvem tomar uma cervejinha. Uma cervejinha aqui, outra ali, sorrisos, empolgação, beijinhos, e no final da tarde os dois acabam indo pro motel. Foi aquela festa e o cara exausto acaba pegando no sono. No domingo de manhã, o cara dá um pulo da cama e diz: meu Deus, os caranguejos! Como vou explicar essa demora? Despede-se da antiga namorada e sai como um louco para comprar os tais caranguejos. Pensa e não consegue encontrar uma desculpa razoável para contar à esposa. Então decide: vou contar tudo a ela. Não tem jeito. Eu tô perdido, vou ter que contar tudo. Chegando no prédio, sobe pelo elevador, ainda pensando numa história, mas nada lhe vem à cabeça. Ao sair do elevador, tropeça, indo parar no chão com um saco de caranguejos e tudo. Na queda, o saco se abre e espalha caranguejo para tudo quanto é canto do corredor. A esposa ouve o barulho.
e já apreensiva pelo sumiço do marido, abre a porta do apartamento. Agachado, o cara vai empurrando os caranguejos para dentro de casa dizendo: "Vamos lá, minha gente, vamos entrando." Demorou, mas chegamos. Bebum. O Bebum chega em casa às 4 da matina, e a mulher dele, furiosíssima ao vê-lo entrar em casa cambaleando, esbraveja: "Muito bonito, Rem. Sabia que eu não dormi até agora, esperando o senhor chegar." "É mesmo? Sabia que eu não cheguei até agora esperando a senhora dormir?" Médicos. Toca o telefone e o médico reconhece a voz de um colega do outro lado da linha. "Precisamos de mais um parceiro de pôquer para completarmos 4. Já estou a caminho." Enquanto ele veste o paletó, sua mulher pergunta: "O caso é grave?" "É, sim, tão grave que já há outros 3 médicos no local. Você é um X gato. O que é um cão?" Cães passam o dia inteiro deitados, esparramados sobre a poltrona mais confortável da sala. Eles podem escutar uma embalagem de comida sendo aberta a um quarteirão, mas não te escutam quando você está no mesmo aposento. Eles parecem estúpidos e adoráveis ao mesmo tempo. Eles rosnam quando não estão contentes. Quando você quer brincar, eles querem brincar. Quando você não quer brincar, eles querem brincar. Eles sabem como suplicar muito bem. Eles vão te amar para sempre se você acariciar a barriga deles. Eles deixam seus brinquedos por toda a parte. Eles fazem coisas nojentas com a boca e depois tentam te dar um beijo. Conclusão. Segundo as mulheres, eles não passam de homens, um pouco menores. O que é um gato? Gatos fazem o que eles querem. Eles raramente te escutam. Eles são praticamente imprevisíveis. Eles arranham quando não estão contentes. Quando você quer brincar, eles querem ficar sozinhos. Quando você quer ficar sozinho, eles querem brincar. Eles esperam que você atenda a cada um de seus caprichos. Eles são temperamentais. Eles deixam pelos por toda a parte. Eles te deixam maluco e te custam os olhos da cara. Conclusão. Segundo os homens, eles não passam de mulheres um pouco menores. Marido e mulher. Uma velha de 80 anos foi presa por roubar em um supermercado. Quando ela estava na frente do juiz, ele perguntou a ela: "O que a senhora roubou?" Ela respondeu: "Um lata pequena de pêssegos." O juiz perguntou a ela o motivo e ela respondeu: "Porque estava com fome." O juiz então perguntou à velha senhora quantos pêssegos tinha dentro da lata. Ela disse que tinha 6. O juiz então disse: "Eu vou prender a senhora por 6 dias." Mas antes que o juiz pudesse terminar a sentença, o marido da velha senhora perguntou se poderia ter uma palavra com o meritíssimo sobre o acontecido. O juiz disse que sim e perguntou o que ele queria dizer. E o marido da velha disse: "Ela roubou também um vidro grande de azeitonas." Banqueiros. Uma mulher obesa entra esbaforida numa agência bancária e de imediato senta-se com todo o seu peso no banco de espera. Não suportando o peso, o banco se quebra, levando a gordinha ao chão, risada geral durante alguns minutinhos. Porém, um senhor idoso que a tudo assistiu não parou de rir. A dita senhora, visivelmente aborrecida, o interpelou: "Por que é que o senhor não para de rir? Não tem pena das desgraças alheias?" "Não me leve a mal, minha senhora", respondeu-lhe o senhor ainda achando graça. "É que sou banqueiro e durante toda a minha vida é a primeira vez que vejo um banco quebrar por excesso de fundos." Uma adivinha. O Schwarzenegger tem um grande... O Michael J. Fox tem um pequeno... A Madonna não tem nenhum... O Papa, mesmo que tenha, nunca o usa. O Clinton usa-o a toda hora. O Rato Mickey tem um fora do vulgar. Liberace nunca usava o dele em mulheres. E o do George Burns até queima. O que é? Vê resposta mais abaixo? Ainda não sabem? Ainda não? Está difícil? O que é que se está a passar nessas mentes perversas? Resposta: o sobrenome. Prevenção? Pela enésima vez, o cara insistiu com a loira gostossuda para fazer sexo. Então, finalmente, ela disse: "Eu só faço se você fizer exame de sangue e provar que não tem AIDS." Com o resultado do teste provando que ele estava limpo, ela concordou e foram para a cama, no mesmo dia. Mais tarde, depois de uma sessão de sexo maravilhoso e selvagem, ela disse: "Me desculpe ter pedido para você fazer o teste, mas é que eu morro de medo de pegar aquela doença de novo." Telefonema. Um homem estava em uma longa viagem de negócios no exterior e no fim do dia, depois do expediente, liga para a casa dele no Brasil. "Oi, meu amor, tudo bem?" "Ah, que bom. Me diz, as crianças estão bem?" "Perfeito. Comeram tudo hoje?" "Sim, que bom. E me conta, minha deusa, o que você cozinhou hoje?" "Uau, milanesa! O meu prato preferido, meu anjo."
É por isso que te adoro. E aí em casa, tudo tranquilo. Sim? Escuta, promete que na semana que vem você vai usar aquela roupa especial para comemorar o meu retorno. Aquela quase toda transparente, com rendas. Sim? Ah, é por isso te amo tanto. Mal posso esperar para te ver novamente, meu amor. Estou com muitas saudades. Semana que vem eu te vejo, tá bem, minha linda? Agora pode chamar a minha esposa, por favor? Surpresa! Gritos ecoam do quarto. O marido entra correndo e acende a luz. Ele vê um cara pulando para fora da janela. A mulher grita: aquele cara me fudeu 2 vezes. Ele pergunta: 2? E por que você não gritou logo na primeira vez? Ela responde: porque eu pensei que fosse você, até que ele começou a dar a segunda. Oferta de promoção. O padre tinha que atender uma emergência de um dos fiéis da igreja. Como ele não queria deixar o confessionário vazio, chamou seu amigo rabino do outro lado da rua e pediu para que ele ficasse no seu lugar por algumas horas. O rabino disse que não sabia o que dizer no confessionário. O padre disse a ele que não se preocupasse, pois mostraria como o trabalho é feito. No confessionário, depois de alguns minutos, uma mulher chega e diz: padre, perdoe-me por eu ter pecado. O padre pergunta: o que você fez? A mulher diz: eu cometi adultério. O padre perguntou novamente: quantas vezes, minha filha? Acanhada, ela responde: 3 vezes. O padre então fala: ore 2 Aves Marias, deixe R$ 10 na caixinha ao seu lado e não peque mais. Poucos minutos depois, um homem entra no confessionário e diz: padre, perdoe-me por eu ter pecado. O sacerdote, um pouco apressado para sair, fala: o que você fez, meu filho? O homem responde: eu cometi adultério. O padre pergunta: quantas vezes? Ele respondeu: 3 vezes. E então o padre falou: ore 2 Aves Marias, deixe R$ 10 na caixa e não peque mais. Assistindo aquilo, o rabino disse ao padre que tinha entendido tudo perfeitamente, de modo que ele poderia ir para o seu compromisso. Poucos minutos depois, outra mulher chega e diz: padre, perdoe-me por eu ter pecado. O rabino indaga: o que você fez? E a mulher responde: eu cometi adultério. E o rabino pergunta novamente: quantas vezes, minha filha? A mulher, com um semblante triste, responde: 1 vez. Então o rabino diz: olha, você pode cometer adultério mais 2 vezes, porque nessa semana nós temos uma oferta de 3 por R$ 10. Enxaqueca. Um homem vai ao médico com um longo histórico de enxaquecas. Quando o médico o examina, descobre que o pobre rapaz tentou praticamente todos os tratamentos conhecidos para enxaqueca e absolutamente nada funcionou. Ouça, diz o médico, eu tenho enxaquecas também, e o conselho que eu vou dar a você não é o que eu aprendi na faculdade de medicina, mas sim o que eu aprendi pela minha própria experiência. Quando eu tenho uma enxaqueca, eu vou para minha casa, tomo um belo banho de banheira e fico de molho por um tempo. Então eu peço para minha esposa me lavar com a água mais quente que eu possa suportar, especialmente em torno da testa. Isso já ajuda bastante. Então eu saio da banheira, levo a minha mulher para o quarto e mesmo se minha cabeça está me matando, me esforço para fazer sexo com ela. Quase sempre a dor de cabeça imediatamente desaparece. Experimente fazer isso e volte aqui em 6 semanas. 6 semanas depois, o paciente retorna com um grande sorriso. Doutor, segui o seu conselho e funcionou. É realmente impressionante. Eu tive enxaquecas por 17 anos e esta é a primeira vez que alguém conseguiu me ajudar. Que bom, diz o médico. Fico muito feliz com isso. Aliás, doutor, o paciente acrescenta, você tem uma casa muito bonita. Esperteza. Um homem, em um supermercado, tentou comprar metade de uma cabeça de alface. O jovem assistente do departamento de verduras disse-lhe que só vendia as alfaces inteiras. O homem persistiu e pediu para falar com o gerente. O garoto disse que perguntaria ao seu gerente sobre isso. Entrando na sala da gerência, o rapaz disse ao seu gerente: um idiota quer comprar metade de uma cabeça de alface. Quando terminou a frase, ele avistou outro senhor também interessado em comprar alface e lhe ofereceu a outra metade. O gerente aprovou o negócio e os 2 homens seguiram o caminho. Mais tarde, o gerente disse ao garoto: fiquei impressionado com a maneira como você se saiu daquela situação. Gostamos de pessoas que pensam sempre em soluções rápidas. De onde você é, rapaz? Canadá, senhor, respondeu o assistente. Bem, por que você deixou o Canadá? Perguntou o gerente. O garoto disse: senhor, não há nada além de prostitutas e jogadores de hóquei lá. Sério? Disse o gerente. Minha esposa é do Canadá. Sério? Respondeu o menino. Para quem ela jogaria? Loiras. Uma morena
Uma ruiva e uma loira trabalhavam no mesmo escritório e todas tinham a mesma patroa. Todos os dias, elas percebiam que sua chefe saía do trabalho mais cedo. Um dia, elas decidiram que assim que a patroa fosse embora, elas iriam também logo depois. Afinal, ela nunca ligava ou voltava para o escritório quando saía mais cedo, e, portanto, nunca descobriria se todas fizessem o mesmo. No dia seguinte, como de costume, a chefe foi embora no meio da tarde e as 3 moças esperaram 5 minutos e saíram também. A morena ficou muito feliz por estar em casa mais cedo. Ela aproveitou para cuidar do seu jardim, levar o cachorro para passear, limpar a casa e foi para a cama cedo. A ruiva estava animadíssima com o tempo de sobra. Aproveitou para ir à academia e treinar para a maratona. Voltou para casa e ainda preparou um jantar especial para o seu namorado. A loira, assim como as outras, estava muito feliz por estar em casa, mas quando chegou ao quarto, ouviu barulhos vindo lá de dentro. Lentamente ela abriu a porta e ficou mortificada ao ver o seu marido na cama, com ninguém menos que a sua própria chefe. Com cuidado, ela fechou a porta novamente e saiu de casa correndo, atordoada. No dia seguinte, durante o intervalo, a morena e a ruiva decidiram sair mais cedo novamente e perguntaram à loira se ela viria também. "De jeito nenhum!" exclamou a loira. "Eu quase fui pega ontem. O que tem para o jantar?" Um senhor temia que sua mulher estivesse tendo dificuldades de audição e, portanto, decidiu marcar uma consulta com um especialista. Ao ligar, o médico disse que só teria um horário para atendê-la em 2 semanas, mas que, enquanto isso, o senhor poderia fazer um teste simples em casa para dar ao médico uma ideia da dimensão do problema. "Faça o seguinte", disse o médico. "Fique a mais ou menos uns 4 metros de distância da sua esposa e fale com ela como de costume, para ver se ela ouve você. Se não, fique a 3 metros dela e fale novamente. Vá se aproximando assim, de metro em metro, até que ela ouça." Naquela noite, a esposa estava na cozinha preparando o jantar e o marido estava na sala, a 4 metros de distância. "Querida, o que tem para o jantar?" ele pergunta, sem resposta. Assim, ele se move para o outro lado da sala, a 3 metros de distância. "Querida, o que tem para o jantar?" Novamente, sem resposta. Ele então se move para ainda mais perto, a 2 metros de distância. "Querida, o que tem para o jantar?" Ainda, sem resposta. Ele vai até a porta da cozinha, a apenas 1 metro de distância. "Querida, o que tem para o jantar?" Sem resposta. Irritado, ele chega bem perto dos ouvidos da esposa e grita: "O que tem para o jantar?" Sua mulher se vira, com raiva, e aos berros: "Pela 5ª vez, eu já disse que tem frango. O voo mais barato." Jandir e sua esposa viviam no interior. Jandir sempre foi muito mão de vaca e detestava gastar dinheiro. Um dia, uma feira de atrações e diversões foi à cidade vizinha. "Vamos na feira, Jandir", disse a mulher. "Já faz muito tempo que não fazemos nada fora de casa." Jandir pensou sobre isso por um tempo, pois sabia que teria que gastar dinheiro na feira. Por fim, ele disse: "Tudo bem, mas eu não vou gastar muito dinheiro. Nós vamos olhar as coisas, mas não vamos comprar nada." Eles foram à feira e olharam tudo. Havia muitas coisas que a esposa de Jandir queria comprar, mas ele não a deixava gastar dinheiro nenhum. Então, em um campo próximo, eles viram um pequeno e velho avião. "Voo divertido", dizia a placa. R2000 por pessoa, por 10 minutos. Jandir nunca tinha entrado em um avião e queria muito fazer o passeio. No entanto, não queria ter que pagar por sua esposa também. "Eu só tenho R$ 20, disse ao piloto. "Tem como a minha esposa vir comigo de graça?" O piloto não estava vendendo muitos bilhetes, então disse: "Eu vou fazer um trato com você. Se tanto você como sua esposa não gritarem de medo durante todo o voo, você não terá que pagar pelo ingresso dela." Jandir concordou e entrou no pequeno avião com sua esposa, que ficou animadíssima com o passeio. O piloto decolou e fez o seu avião fazer todos os tipos de coisas: para cima, para baixo, truques, manobras, voltas rápidas, tudo o que podia fazer para assustá-los. Mas eles não disseram sequer uma palavra. Eventualmente o piloto disse, sem olhar para trás: "Ok, vamos aterrissar agora." Nenhum de vocês gritou. "Então o passeio da sua esposa será de graça. Parabéns pela coragem." "Obrigado", disse Jandir. "Não foi fácil, principalmente quando ela caiu." Chá milagroso. "Monge, o que deseja?" "Mulher." "Mestre, eu não sei o que fazer. Toda vez que meu marido chega em casa bêbado, nós brigamos muito. Não aguento mais." "Monge, eu tenho um ótimo remédio para isso. Assim que o seu marido chegar em casa embriagado,
Basta pegar um copo de chá de erva cidreira e começar a bochechar. Apenas faça bochecho e gargareje continuamente e nada mais. 2 semanas depois ela retorna ao monge e parecia ter nascido de novo. Mulher: mestre, seu conselho foi brilhante. Toda vez que meu marido chegou em casa bêbado, eu gargarejei, fiz bochecho com o chá, e meu marido desmaiou na cama sem me bater. Monge: tá vendo como ficar de boca fechada resolve? Gaúchos: no intervalo de um jogo no Beira-Rio, um torcedor se vira para o amigo e diz: tchê, quando chegar em casa vou arrancar a calcinha da minha guria. O outro: mas bah, por que essa violência toda? E o cara: tá me apertando muito. Noves, o gaúcho vinha com sua carreta todo faceiro pela estrada, quando de repente ele avistou um rapaz pedindo carona. Mas baguri, tu tá indo pra onde, tchê? Estou indo pra Pelotas. Então suba aí, guribom. Então o gaúcho foi dirigindo sua carreta quando avistou um restaurante e pensou: esse cara deve estar com fome. E perguntou todo empolgado: o amigo não se agrada de comer um carreteiro? O rapaz olhou no olho do gaúcho e disse: não, muito obrigado, amigo, e acabei de comer um motoqueiro ali atrás. 9x. O jovem gaúcho, no dia de pedir a mão da prenda em casamento, senta-se à mesa com os futuros sogros e logo ouve: e daí, índio velho, quais são suas intenções com a minha filha? As melhores possíveis, tete, diz o rapaz, pálido e nervoso. O gaúcho velho olha bem dentro dos olhos do rapaz e diz: mas minha filha gosta de pinto grande, grosso e bem duro. E o rapaz responde sem pensar: mas bah, e quem não gosta, tchê, dia a dia. Existem 2 tipos de esparadrapo: os que não grudam e os que não saem. Amigos, ganha-se e perde-se. Inimigos, acumula-se. Diz-me com quem andas e direi se vou contigo. Funcionários públicos: nunca tantos fizeram tão pouco em tão pouco tempo. Qualquer idiota é capaz de pintar um quadro, mas somente um gênio é capaz de vendê-lo. Complô? Não, não complei. Mais valem 2 abelhas voando do que uma na mão. Para japonês, qualquer febre é amarela. Por mais fracassado que seja, todo ser humano deve ser considerado um espermatozoide de sucesso. A vida nas grandes cidades está cada vez mais desumana. Os cegos já não se olham mais, os mudos já não se falam e os manetas não se cumprimentam. O que o instrutor da escola de kamikazes disse para os alunos? Prestem atenção, que só vou fazer uma vez. Tomei druita moga no colégio, tacho que ive cesal no lebro. Sabem por que os canibais não comem os palhaços? Porque acham que eles têm um gosto engraçado. Em casa de indeciso só pode haver um banheiro. Você sabe o que é ter saco e ter paciência. Eu já não sei tudo. Não sou mais adolescente. Carteiro feliz é aquele que gosta de selô. Se chiar resolvesse, Sal de Frutas não morreria afogado. As crianças de hoje não são como as de antigamente. As de antigamente cresceram e hoje são adultas. O grande inconveniente da droga pesada é que é mais difícil de carregar. Deus criou o homem antes da mulher para não ter que ouvir palpites. Tudo é relativo. O tempo que dura 1 minuto depende de que lado da porta do banheiro você está. A prática leva à perfeição, exceto na roleta russa. Quando os pais resolvem deixar de ser quadrados, a filha fica redonda. 3 pessoas são capazes de guardar um segredo. Se 2 delas estiverem mortas, se você tentou falhar e conseguiu, você descobriu o que é paradoxo. O asterisco nada mais é do que um ponto final hippie. Até um imbecil passa por inteligente se ficar calado. O Collor é uma pessoa normal que toma sorvete pela testa como todo mundo. No boxe, geralmente o juiz é a única pessoa que sabe contar até 10. O mais nobre dos cachorros é o cachorro quente. Alimenta a mão que o morde. A advocacia é uma maneira legal de burlar a justiça. Júri, grupo de pessoas cuja tarefa é decidir quem tem o melhor advogado. As leis são como as salsichas. Melhor não ver como foram feitas. Um amigo é aquele que está sempre por perto quando precisa da gente. Arqueólogo, alguém cuja carreira está em ruínas. Cultura é o que teria o açougueiro se fosse cirurgião. Minhoca um absurdo sem pé nem cabeça. Você não pode ter tudo. Onde você colocaria? Se emperrar, force. Se quebrar, precisava trocar mesmo. Quem não bebe, não vê o mundo girar. Não tenha medo do teste de AIDS. Ele também tem um lado positivo. O bom do trabalho em equipe é que se algo der errado, sempre se poderá culpar alguém. Nunca bata no homem com óculos. Use a mão. Se não funcionou da primeira vez, desista de pular de paraquedas.
Evite uma vida sedentária. Beba água. Evite acidentes. Faca de propósito. Na minha lápide podem escrever o seguinte: a partir de agora não contem mais comigo. Inglês eu não sei, mas em português eu confera. Acreditas em reencarnação? Então me empresta R, 5.000 que te pago na próxima. Das frases sem sentido emana a mortadela. Tudo na vida passa. Até a uva passa. Tudo na vida muda. Até a surda muda. Me encontrei com Jason. Agora tenho a mente aberta. Canela, dispositivo para se encontrar móveis no escuro. Menstruação é ruim. Mas ruim mesmo é quando ela não vem. Mulher é como CD. Por causa de uma parte boa, a gente fica com tudo. Justificativas. Por que eu bebo? Eu bebo porque sou egoísta. Gosto que o mundo gire em torno de mim. Eu bebo porque sou exigente. E quando estou bêbado só vejo mulheres, homens maravilhosas. Eu bebo porque sou solidário. Me preocupo muito com o sustento dos milhões de funcionários das empresas de bebidas alcoólicas e de suas pobres famílias, em vez de ser egoísta e me preocupar com meu fígado. Eu bebo para esquecer. Só não me pergunte o quê, porque eu já esqueci. Viu como funciona? Eu bebo para me distrair. Minha mulher me traiu e eu bebo para me distrair. Sai chifre, sai chifre. Eu bebo porque sou higiênico. Ouvi falar que a nossa água está cada vez mais infectada com coliformes fecais, poliformes fatais, uniformes de carnavais. Ah, sei lá. Seja como for, eu prefiro o álcool. Eu bebo porque adoro futebol. E para aguentar o meu time, só bebendo mesmo. Eu bebo porque sou casado. Precisa explicar? Eu bebo por recomendação médica. Ele disse para eu não judiar do meu estômago. E o coitadinho fica tão triste quando eu não bebo. Só vendo. Inquietação. O casal se despede no aeroporto. Sempre fico preocupada com as suas viagens de negócios, querido, comenta a esposa. Bobagem, meu bem. Estarei de volta mais cedo do que você pensa. É justamente isso que me preocupa. Vingança. Thomas Wheeler, alto executivo de uma multinacional, viajava com sua mulher por uma estrada interestadual quando notou que o carro estava com pouca gasolina. Ele parou num posto muito simples, com apenas uma bomba de combustível. Pediu ao único atendente que enchesse o tanque e verificasse o óleo enquanto ele dava uma volta para esticar as pernas. Voltando ao carro, percebeu que o frentista e sua mulher estavam num papo animado. A conversa parou enquanto Wheeler pagava pela gasolina. Mas ao retornar ao carro, ele viu o rapaz à cena e dizer: "Foi ótimo falar com você." Ao sair do posto, o marido perguntou à mulher se ela conhecia o atendente. Imediatamente, ela admitiu que sim, tinham frequentado a mesma escola e ela o namorara por cerca de 1 ano. "Puxa, você teve sorte de eu ter aparecido." Wheeler se vangloriou. Se tivesse casado com ele, seria agora a esposa de um frentista do posto de gasolina em vez de ser esposa. Conte a esses homens como você fez para ser o único nessa fila. Olha, São Pedro, eu não tenho certeza, mas... Explica ao homem. Foi a minha mulher que mandou eu ficar aqui. Armadilhas. O rei Arthur estava a ponto de ir para as cruzadas. Antes de partir, ele vai ver Merlin, o mago, e lhe pede para fabricar o melhor cinto de castidade que pudesse existir. Isso para que nenhum cavaleiro pudesse atentar contra a virtude de sua linda esposa, sempre no cio. O dia seguinte, Merlin volta com um cinto que, contrariamente a todas as expectativas do rei Arthur, possui um buraco exatamente onde não deveria haver. Merlin berra ao rei: "Você está tirando um sarro da minha cara?" "Observe, majestade", diz o mago, mostrando uma pequena guilhotina com uma lâmina afiada. "Ela funciona assim que se introduz algo no buraco." "Excelente, realmente excelente", responde o rei. "Traga-me a rainha, para que possamos instalar esta geringonça." 3 anos depois, Arthur está de volta das cruzadas. Chegando em Camelot, ele convoca todos os cavaleiros. "Vamos lá, pessoal, abaixem as calças, é o exame médico." Todos os cavaleiros alinham-se frente ao rei e abaixam as calças. Horror e estupefaço para o rei, todos estavam emasculados. Todos, exceto o fiel Lancelot. Arthur, vendo seu fiel amigo que não o traiu, agarra-o pelos ombros e diz: "Lancelot, estou orgulhoso de você. Enquanto nenhum dos outros resistiu à tentação de dormir com a rainha, você conseguiu domar seus impulsos. Por isso, eu te concedo o que você quiser. Faça sua escolha. Diga-me qual é o seu desejo e eu o realizarei." Mas Lancelot ficou mudo. Surpresa.
Era uma vez um sujeito que estava curioso para saber como funcionava o banheiro das mulheres. Entrou num banheiro de shopping dos mais modernos, achou tudo muito bonito, sentou-se, fez o que precisava e notou que ao lado do trono haviam 4 botões: AM, Saque, AT e RAT. Curioso, apertou o UMO AM e recebeu um maravilhoso jato de água morna nas partes baixas. Achou ótimo e deduziu: é por isso que as mulheres demoram tanto no banheiro. Apertou o 2 grau botão Saque e recebeu a secagem de ar quente. Um espetáculo. Achou ótimo e foi para o 3 grau botão AT, quando recebeu uma pequena almofada de talco refrescante perfumada em toda a região. Que maravilha! Apertou o 4 grau e último botão RAT. Acordou numa cama todo amarrado, tendo ao lado uma enfermeira a qual perguntou: onde estou? O que aconteceu? E ela: você está no hospital Albert Einstein. Foi trazido pelos seguranças do shopping. Você acionou o removedor automático de Tampax. Seu pinto está ali, naquele vidrinho. Casamento. Um vizinho pergunta para o outro: que festa foi aquela que teve aqui ontem? Foi um casamento. Que bom. E os noivos estão bem? O noivo está no cemitério e a noiva no hospital. Que horror. O que houve? Muita bebida? Não. O noivo é coveiro e a noiva enfermeira. No céu, 3 mulheres recém-mortas chegam juntas ao céu e vão para a sala de triagem. O que é que a senhora fazia lá na terra? Pergunta São Pedro, a primeira da fila. Eu era professora. São Pedro vira-se para o seu assistente e ordena: dá para ela a chave da sabedoria. E voltando-se para a segunda: e a senhora, o que fazia na terra? Eu era advogada. Dá para ela a chave do direito. E a senhora, o que fazia na terra? Eu fazia striptease. Dá para ela a chave do meu quarto. Padres. O sacristão avisa que tem uma mulher querendo falar com o padre. Ele vai atender e dá de cara com uma mulatona muito gostosa, corpo escultural e mini-saia. Me falaram que o senhor está procurando empregada. Sim, minha filha. Fala-me de suas qualidades. Sei fazer muqueca de peixe, sei fazer cuscuz doce e salgado, quindim, que mais? Sei fazer cocada, pudim de leite condensado, leitão assado. Só? Disse o vigário. Tem um problema. Eu sou estéril, seu padre. Mulher de Deus! Por que não disse isso logo? Vai entrando, minha filha. No zoológico. Uma mulher foi com o marido ao zoológico e quando chegaram perto da jaula do chimpanzé, seu marido lhe contou que o chimpanzé tem um apetite sexual parecido com o do homem, inclusive se excita com mulheres. A mulher ficou toda assanhada e resolveu experimentar chamando o chimpanzé e passando a mão nas coxas. O chimpanzé arregalou os olhos para a mulher e esta, satisfeita com a reação dele, resolveu levantar a saia e mostrar a calcinha para ele. O chimpanzé começou a urrar e gritar. A mulher, mais empolgada ainda, resolveu tirar a blusa para o chimpanzé e ele gritou e começou a balançar a grade da jaula. O marido lhe advertiu para que parasse, mas ela prosseguiu. Quero ver o que ele faz agora. E tirou por completo sua roupa, ficando nua na frente do chimpanzé. Este gritou, não aguentou e arrebentou a grade, vindo na direção da mulher. E agora, querido, o que eu faço? E o marido respondeu: por que você não tenta explicar para ele que está com dor de cabeça ou que acabou de fazer as unhas? Frases informáticas. Na internet, as melhores coisas são imorais, ilegais ou pedem número de cartão de crédito. Mais vale um arquivo na mão do que 2 baixando. A pressa é inimiga da conexão. Tendinite pouca é bobagem. Em briga de namorados virtuais, não se mete o mouse. Quem nunca errou, que aperte a primeira tecla. Hacker que ladra, não morde. Quem cala ou consente, está teclando com alguém mais interessante. Os maiores processadores estão nos menores micros. Quem procura, acha. Se o site de busca for bom. Quem nunca entrou em site de sexo, quando entra se lambuza. Em Terra Offline, quem tem 486 é rei. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é chat. Quem faz backup, amigo é. Se Maomé não vai até a montanha, ela envia um e-mail. Quando a esmola é grande, o santo desconfia que veio algum vírus anexado. De internauta, programador e hacker. Todo mundo tem um pouco. Programa velho é que faz site bom. Mas como demora, dedo mole em tecla dura, tanto bate até que acostuma. Em casa de programador, o espeto é de fibra ótica. Ruim com seu micro, pior com o meu. Quem semeia e-mails, colhe spam. Quem vê nick não vê cara e muito menos coração. Quem ama um 486 Pentium 4 lhe parece?
O barato sai caro e lento. Quem tem dedo vai a Roma.com. Diga-me qual a sala de chat que você frequenta e te direi quem és. Sites passados não movem o browser. Para arquivo dado não se olha o formato. Mouse sujo se limpa em casa. Antes só do que em bate-papo homossexual, vão-se os arquivos e ficam os backups. Quando um não quer, dois não teclam. Amigos, senhas à parte. Quem não deve, não teme e nunca fez compras pela internet. Milionário. Um rapaz de 16 anos chega em casa com um Porsche e os pais gritam: "Onde conseguiu isto?" Ele calmamente responde: "Acabei de comprar." "Com que dinheiro?" perguntam. "Sabemos quanto custa um Porsche." Bem, ele disse: "Este custou $15. E os pais esbravejaram ainda mais. Quem venderia um carro destes por $15? A senhora logo acima na rua: "Não sei seu nome, recém mudou-se para cá." Ela me viu passando de bicicleta e perguntou se queria comprar o Porsche por $15. "Santo Deus! Gemeu a mãe. Deve abusar de crianças. Quem sabe o que fará depois?" "John, vá lá imediatamente para ver o que está acontecendo." O pai foi até a casa da senhora e ela calmamente plantava petúnias no jardim. Ele se apresentou como o pai do rapaz a quem ela vendeu o Porsche e perguntou por que ela havia feito aquilo. "Bem", disse ela, "esta manhã meu marido ligou. Pensei que estivesse viajando a serviço, mas ele fugiu para o Havaí com a secretária e não pretende voltar. Pediu que vendesse o Porsche e lhe enviasse o dinheiro, então eu vendi." Dias atrás, havia acontecido um sequestro com 4 homens. Quando as mulheres souberam a notícia, logo quiseram perguntar onde eles estavam. Primeiro foi a mulher do São Paulino. "Senhor, onde meu marido está?" O senhor responde: "Ele está no hospital agora." Depois foi a mulher do palmeirense. "Senhor, onde meu marido está?" "Ele está na praia sendo atendido pelos médicos." Aí foi a mulher do flamenguista. "Senhor, onde meu marido está?" "Está numa igreja da Lapa." E aí, a mulher do corintiano. "Senhor, onde meu marido está?" "Ele está em Porto Seguro, na prisão de segurança máxima." Ginecologista. Aquela senhora, sempre muito discreta, entra no consultório do dentista, levanta a saia, tira a calcinha e senta-se na cadeira com as pernas escancaradas. Indignado, o dentista consegue balbuciar: "Desculpe, a senhora se enganou." O ginecologista fica no prédio ao lado. "Não me enganei coisíssima nenhuma." Se defende a mulher. "Na semana passada estive aqui com meu marido e..." Eu sei. Eu coloquei uma dentadura nele." "Pois então, trate de encontrá-la só 3 vezes." O casal de idosos, tomado pela rotina e falta de assunto, decidiu fazer confidências sobre traições. "Fala, minha véia, pode ser sincera, já estamos velhinhos. Você já me traiu nesses 60 anos de casados?" "Tudo bem", respondeu a velha esposa. "Eu vou te confessar, eu já te traí, mas foram só 3 vezes. E todas elas foi por amor a você." "Por amor? Duvida o velho, até parece." "É verdade, velho. Lembra que você estava insatisfeito com o seu salário de secretário em 1957? "Sim, me lembro." "Pois então, certo dia eu fui falar com o seu patrão, ele aceitou te promover, mas eu tive que transar com ele." Até que eu ganhei uma boa promoção." "Pois então, eu fiz isso para o seu bem. E quando você estava muito doente e tinha que ser operado com urgência, mas havia uma longa fila de espera, você se lembra?" "Sim, me lembro. Eu fui lá falar com o médico e ele aceitou te passar na frente, mas eu tive que transar com ele." O velhinho ficou um pouco decepcionado, mas aceitou. "E a terceira vez?" perguntou ele. "Você se lembra quando foi candidato a deputado estadual?" "Lembro. Graças a Deus eu me elegi." Orgulhou-se ele. "Não só a Deus", replicou a velha esposa. "Você se lembra que precisava de 3.000 votos para se eleger?" "Filho de atriz pornô." O médico chega para o pai, ansioso na sala de espera, louco para poder ver seu filho recém-nascido. "Parabéns, o senhor acaba de ser pai de um lindo menino." "Obrigado", diz o cara emocionado. "Mas só tem um problema", exclama o médico. "Ele é negro." "E como o senhor e sua esposa são brancos?" "É que na verdade ele não é meu filho", interrompe o homem. "Não?" exclama o médico. "É que eu fiquei desempregado um tempão e minha esposa acabou indo trabalhar em um filme pornográfico. E um dos seus parceiros sexuais foi um negão." "Ah, agora eu entendi. Mas o seu filho tem alguns cabelos loiros. É que no filme ela também teve relação com um dinamarquês", responde o homem. O doutor continua: "E o menino tem os olhos meio puxadinhos."
Pois é, ela também transou com um japonês. Ah, sim. Então o senhor pode vir aqui ver o bebê. Fala o médico meio confuso. Então ele entrega o bebê ao pai, segurando-o pelos pés e lhe dando um tapinha na bunda. O menino abre o maior berreiro. Puxa, que alívio, murmura o pai. Como assim? Pergunta o doutor. É que eu tinha o pressentimento que ele iria relinchar. Cão ninja. A mulher vai ao canil disposta a comprar um cachorro para fazer uma surpresa ao marido que tinha medo de que lhe roubassem a casa. Senhor, qual o melhor cão à venda? A senhora pode comprar um dos nossos cães treinados especialmente para proteger casas, sugere o dono. Isso mesmo. Quanto custa? A bagatela de R$ 900. Tudo isso? Que absurdo! Diz a mulher indignada. Bom, temos em promoção este aqui por R$ 100. Que coisa horrível! Este cachorro é rabugento, não protegeria minha casa. Mas, minha senhora, este cachorro é o ninja. Eu lhe darei uma demonstração. A senhora está vendo aquela porta? Sim. Ninja, a porta! Ordena o treinador. O cachorro parte para cima da porta e a destrói. Ninja, a geladeira. E a geladeira é destruída. Uau! A mulher fica tão surpresa que decide levar o cachorro e corre para dar a notícia ao marido. Apesar do esforço, o maridão não fica muito contente com o animal. Que isso? Que cachorro horrível! Quanto custou essa porcaria? Só R$ 100, meu bem, ela disse. R$ 100 por esse pulguento? Você está louca? Mas, amor, este é um cachorro ninja. Ninja! Ninja, o cacete! O papagaio e o uísque. Nervoso com a turbulência, o sujeito, todo educado, pede pela 5ª vez para a aeromoça lhe trazer um uísque, mas ela continua fingindo que não o ouve. Sentado ao seu lado, o papagaio comenta: Você está sendo gentil demais com a moça. Mulher gosta de ser maltratada, quer ver só? E assim que a aeromoça passa pelo corredor, o papagaio grita: Ô sua filha de uma puta, me traz logo um copo de uísque com bastante gelo. 2 minutos depois ele é atendido. Viu como funciona? O sujeito torna a fazer o seu pedido educadamente e nada. 10 minutos depois, o papagaio, de novo. Aí, sua vagabunda do caralho, não tá vendo que o meu copo tá vazio? Traz lá mais uma dose dessa porra de uísque, sua piranha. 1 minuto depois, o copo do papagaio está cheio novamente. Aí o sujeito perde a paciência. Escuta aqui, sua vaca. Traz uma dose de uísque pra mim também, senão eu vou lhe enfiar um cacete nesse teu rabo fedido. 2 minutos depois, a aeromoça volta acompanhada de 2 seguranças que pegam o passageiro pelo colarinho, abrem a porta do avião e o atiram a 2.000 metros de altura. Antes de cair, ele ainda ouve o papagaio comentar: Para quem não sabe voar, este cara é muito folgado, não é? Família democrática. Um homem entra todo sério num consultório médico e pergunta: O senhor é urologista? Sim. Bem, eu gostaria de fazer uma vasectomia. O médico convida o homem a sentar-se e diz: Essa é uma decisão muito importante. Você nunca mais poderá ter filhos. Já consultou sua mulher e filhos para saber a opinião deles? Já. Os favoráveis venceram por 15-4. Distúrbio animal. Uma mulher vai ao psiquiatra e anuncia logo de cara: Doutor, estou apaixonada pelo meu cavalo. Não há problema nenhum. Tranquiliza o médico. É muito comum as pessoas se afeiçoarem a animais. Eu e minha mulher, por exemplo, adoramos nossa cadelinha poodle. O senhor não entende. Doutor, eu me sinto atraída fisicamente por ele, insiste a mulher. Vejamos, raciocina o médico. E se você o trocasse por uma égua? Quê? O senhor tá pensando que eu tenho algum desvio sexual? Ejaculação precoce. O sujeito vai ao médico. Doutor, tenho um sério problema de ejaculação precoce. Não se preocupe, eu tenho um ótimo método para curar isso. O senhor tem alguma arma? Pergunta o médico. Tenho um revólver. Responde ansioso o paciente. Então, o senhor faz o seguinte: quando estiver fazendo amor com sua esposa e sentir que vai ejacular, o senhor dá 2 tiros para cima. Assim o senhor distrai um pouco e o senhor não ejacula precocemente. Legal, doutor, muito obrigado. 1 mês depois, o cara volta ao consultório. E então, a terapia deu certo? Pergunta o doutor. Nada, foi um desastre. O paciente responde desanimado. Como? O que aconteceu? Uma noite eu cheguei em casa e a minha mulher estava cheia de fogo. Nós começamos fazendo um 69. Quando eu senti que ia gozar, fiz como o senhor mandou, peguei o revólver e dei 2 tiros pra cima. E aí minha mulher me mordeu um ovo, com um susto me cagou na cara.
e em seguida saiu de dentro do armário um cara gritando: "Não me mate, não me mate!" Plantão médico. Uma senhora de meia idade chega ao hospital toda em frangalhos, vítima de atropelamento. O médico examina-a enquanto a enfermeira vai anotando numa ficha: escoriações na cabeça, fratura no braço direito, luxação na clavícula, desarticulação do tornozelo esquerdo, secção longitudinal na coxa esquerda. E virando-se para a mulher: "Qual a sua idade, minha senhora?" 35. O médico vira-se para a enfermeira. Anota também: perda de memória. Estatísticas. As estatísticas demonstram que as mulheres estão menos envolvidas em acidentes de trânsito. Por que isso ocorre? Pela prática. As mulheres praticam muito mais que os homens nos carrinhos de supermercado. Fonte dos desejos. O casal em férias vai visitar o melhor ponto turístico da cidade, o Poço dos Desejos. Ao aproximar-se do local, o marido saca uma moeda do bolso, faz um desejo e atira-a sobre as suas costas. A mulher decide fazer o mesmo. Pega uma moeda da bolsa, mas ao inclinar-se sobre a mureta, perde o equilíbrio e cai dentro do poço. "E não é que funciona mesmo?" conclui o marido. "Homem maravilhoso! Duas mulheres conversando. Ai, amiga, hoje vou sair com um homem maravilhoso. Careca, baixinho, narigudo." "Ué, estranha, amiga. Isso é homem maravilhoso, é?" "Calma, nem falei que ele tem duas Ferrari, uma BMW e uma Mercedes." "Uau! Que gato!" Ficção. Chega uma mulher a uma livraria e pede ao atendente: "Por favor, eu quero o livro A Mulher que Pensa." E o atendente responde: "Desculpe-me, mas não trabalhamos com livros de ficção científica. Potencialmente e realmente." O garoto perguntou ao pai qual era a diferença entre potencialmente e realmente. O pai pensou um pouco e respondeu: "Filho, faça as seguintes perguntas e me traga as respostas. Primeiro, pergunte à sua mãe se por $1 milhão ela faria amor com Robert Redford. Depois, pergunte à sua irmã se por $1 milhão ela faria amor com Brad Pitt. E finalmente, pergunte ao seu irmão se por $1 milhão ele faria amor com Tom Cruise. Depois me traga as respostas que eu te explico a diferença entre potencialmente e realmente." Horas depois, o filho voltou e descreveu ao pai as respostas de cada um dos três. "Mamãe falou que nunca pensou em te trair, mas que por $1 milhão e com Robert Redford ela não pensaria duas vezes." Maninha respondeu que seriam 2 sonhos realizados de uma só vez: transar com Brad Pitt e ainda por cima ficar milionária. "E finalmente meu irmão falou que por $1 milhão faria amor até com Mike Tyson, que dirá com um tampinha que nem o Tom Cruise." E respondeu o pai: "É isso aí. Potencialmente, nossa família tem condições de ganhar $3 milhões. Realmente vivemos junto com 2 piranhas e uma bichona. Como fazer uma mulher? Conversa entre feministas. Você sabe como se faz uma mulher? Não? É simples. Você pega uma boa quantidade de barro, mistura com merda e começa a moldar." Interessante. Mas vê se toma cuidado com a quantidade de merda que usa, porque se puser muita merda vai acabar fazendo um homem. Papo de programadores. 4 programadores de informática se encontram em horário de almoço e um deles comenta: "Pessoal, ontem eu vi uma morena. Vocês nem vão acreditar." Uau! Animaram-se os amigos. "Linda, com uns pernões dessa grossura, olhos azuis, seios lindos, uma beleza." "Uau!" repetiram eles. Começamos a conversar. Papo vai, papo vem. Ela aceitou ir para o meu apartamento. Uau! Bebemos um pouco de vinho, nos beijamos e o clima começou a esquentar. Uau! E a parte mais incrível: ela virou para mim e disse: "Quero te sentir dentro de mim agora." Uau! Então eu tirei a minha roupa e comecei a despir aquele mulherão. Primeiro a blusa, depois o sutiã, que eu joguei em cima do teclado do meu micronovo e depois... "Opa!" interrompeu um dos amigos. "Você comprou um micronovo? Qual o processador?" Perguntinhas. "Um homem vai ao sábio mágico para lhe pedir que removesse uma praga que lhe foi rogada no passado. O sábio mágico disse: talvez, mas para isso eu preciso saber que palavras foram usadas para lhe rogar essa praga." E o homem repete: "Eu vos declaro marido e mulher." Erris. O menino perguntou ao pai: "Pai, de onde saiu minha inteligência?" O pai respondeu: "Filho, deve ter saído da sua mãe porque eu ainda tenho a minha." Eliseiro. 2 homens discutiam valores familiares, casamento e sexo. Um deles fala: "Eu não fiz sexo com a minha esposa antes de casar. E você?" O outro:
Não lembro. Qual mesmo é o nome da sua esposa? Eris. Uma loira liga para Tan e pergunta: quanto tempo exatamente leva um voo de Salvador a Porto Alegre? Só um minutinho, diz a atendente. Obrigada, diz a loira, desligando o telefone. Eris. Pedro. Minha mulher me fez acreditar em religião. João? Sério? Pedro, sim, antes dela eu não acreditava no inferno. R$ 1.000. Dois casais estavam jogando uma rodada de pôquer numa noite de verão, quando um dos maridos, o Zeca, sentiu umas cutucadas no seu pé. Ele acidentalmente derrubou algumas fichas no chão, abaixando-se para apanhá-las. Ao fazer isso, ele percebeu que era Sheila, mulher do seu amigo Tony, quem estava cutucando seu pé de maneira bem óbvia. Mais tarde, o Zeca foi até a cozinha buscar umas bebidas. Sheila seguiu-o, abriu um dos botões da sua blusa e perguntou: você gosta do que vê? Rezo com a audácia dela, Zeca, corajosamente, admitiu que sim, ele gostava do que via. Ela disse: você pode ter tudo isso, mas vai lhe custar R$ 1.000. Depois de pensar um pouco nos custos financeiros e morais da proposta, ele indicou que sim, estava interessado. Sheila disse a ele que como seu marido, o Tony, trabalha nas sextas-feiras à tarde e ele, Zeca, não, eles poderiam se encontrar na casa dela lá pelas 2 da tarde da próxima sexta-feira. Ao chegar o dia, Zeca apareceu na casa de Tony para transar com Sheila, a mulher dele, às 14 horas em ponto. Após dar a ela os R$ 1.000 do trato, eles foram para o quarto e tiveram uma sessão de sexo fantástico, conforme prometido por Sheila. Depois do rala e rola, ele se vestiu e foi-se embora. Como de hábito, às 18 horas, Tony voltou para casa, vindo do trabalho. Ao entrar em casa e ver a esposa, ele perguntou: o Zeca trouxe meu dinheiro? Quase engasgando de susto, Sheila respondeu: oh, sim, ele esteve aqui por uns minutos hoje à tarde. O coração dela disparou quando Tony abruptamente perguntou: e ele deu a você R$ 1.000? Apavorada. Ela pensou que de alguma forma havia sido descoberta, e se esforçando o máximo para disfarçar o nervosismo, respondeu: bem, sim, de fato ele me deu R$ 1.000. Tony, com um sorriso de satisfação, surpreendeu Sheila ao dizer: ótimo, eu contava com isso. Zeca apareceu no meu trabalho esta manhã e me pediu R$ 1.000 emprestados. Ele me prometeu que passaria aqui em casa esta tarde para me pagar o empréstimo. Almeidinha. Um homem está caminhando pela calçada e chama um táxi que vai passando. Entra no táxi e o motorista diz: sincronia perfeita. Você é como o Almeidinha. Passageiro, quem? Motorista Carlos Almeida. Ele era um taxista que fazia tudo certo o tempo todo. Assim como agora, você precisando de um táxi e eu estar passando por aqui. Ele estava sempre no lugar certo, no momento certo. Coisas assim aconteciam com Almeidinha o tempo todo. Passageiro: ninguém acerta tudo o tempo todo. Motorista: o Almeidinha sim. Ele era um atleta incrível. Podia ter vencido o Grand Slam no tênis, podia jogar golfe com os profissionais, cantava como um barítono de ópera e dançava como um mestre. E você deveria vê-lo tocando piano. Ele era admirável, perfeito sob todos os aspectos. Passageiro: bem, parece que ele era mesmo alguém especial. Motorista: tem mais. Ele tinha a memória de um computador e podia lembrar-se do aniversário de todo o mundo. Sabia tudo sobre vinhos, quais pratos pedir, com quais talheres comer, e ele podia consertar qualquer coisa, não como eu. Eu troco um fusível e a rua toda fica no escuro. Mas Carlos Almeida nunca cometeu um erro. Ele era perfeito. Passageiro: uau, que cara incrível mesmo. Motorista: ele sempre sabia a maneira mais rápida de dirigir no trânsito e evitar engarrafamentos. Não como eu, que sempre fico preso neles. Mas o Almeidinha jamais errou, e ele sabia realmente como tratar bem uma mulher. Ele era o melhor amante, levava sua mulher às alturas, jamais retrucava, mesmo que ela estivesse errada. Suas roupas estavam sempre imaculadas e seus sapatos brilhando. Ele era o homem perfeito, jamais cometeu um engano. Ninguém se compara ao Almeidinha. Passageiro: esse Almeidinha era realmente fora de série. Como você o conheceu? Motorista: bem, na verdade eu nunca conheci o Almeidinha. Ele morreu e eu casei com a viúva. Um dia de muito azar. Um homem estava desconfiado que sua mulher tinha um amante. Para confirmar o fato, ele resolveu dizer para a mulher que ia fazer uma viagem a trabalho e que voltaria em uma semana. Ele saiu como que vai para o aeroporto e voltou para casa 1 hora depois. Ao entrar em casa, ele ouve a voz de sua mulher dizendo: se esconde rápido, que meu marido chegou. Ao ouvir isso, ele fica enfurecido e começa a procurar o amante pela casa.
Quando ele já estava quase desistindo, viu um homem pendurado na sacada do 5º andar, que era onde ficava seu apartamento. Ele vê aquele cara e grita: "Você vai morrer, desgraçado!" E outro responde: "Não me mate, por favor." Então, o marido pega um martelo e começa a martelar os dedos do infeliz que caiu em cima de uma árvore e por sorte não morreu. O marido, não contente com aquilo, pega a geladeira e joga em cima do cara. Ao dar-se conta do que tinha feito, o marido sente um remorso terrível e comete suicídio, atirando-se da sacada. Chegando ao céu, há mais 2 homens além dele. São Pedro diz que o céu está lotado e que só aquele que tiver tido a morte mais triste vai entrar. O marido começa: "Eu cheguei em casa e encontrei o amante de minha mulher pendurado na minha varanda no 5. Ai andar. Derrubei ele lá embaixo e depois joguei a geladeira em cima dele. Senti um remorso terrível e cometi suicídio. Depois foi o 2º. Sou o encarregado de lavar as janelas do prédio. Estava lavando a janela do 7. Andar quando escorreguei e caí. Por sorte consegui me segurar na janela do 5. Andar. Eis que de repente chega um louco dizendo que vou morrer e me joga de lá de cima. Caí numa árvore e ele, não satisfeito, pegou a geladeira e jogou em cima de mim. E foi a vez do 3º. Eu estava pelado numa geladeira quando o pescador e o turista, um barco, atracou em uma vila à beira-mar. Dele saiu um turista americano, que cumprimentou um pescador local pela qualidade do peixe que ele tinha lhe vendido, e perguntou-lhe quanto tempo tinha levado para pescá-lo. "Não demorou muito", respondeu o pescador. "Mas então por que você não ficou mais tempo e pescou mais peixes?", perguntou o americano. O pescador explicou que não precisava pescar muito para satisfazer as suas necessidades e de sua família. O americano perguntou: "Mas o que você faz com o resto do seu tempo?" "Eu durmo até tarde, pesco um pouco, brinco com meus filhos, tiro uma cesta com minha mulher, à noite vou até a vila encontrar meus amigos, toco violão, canto algumas canções. Tenho uma boa vida." O americano interrompeu: "Eu tenho um MBA de Harvard e posso lhe ajudar. Você deveria começar a pescar por mais tempo todos os dias. Daí, você pode vender os peixes extras que você pescar. Com esta renda extra, você pode comprar um barco maior." "E depois disso?", perguntou o pescador. "Com o dinheiro extra que o barco maior vai render, você poderá comprar um 2º e um 3º barco, até que possua uma frota de barcos pesqueiros. Em vez de vender seu peixe a intermediários, você pode então negociar diretamente com as indústrias de pescados e talvez até mesmo abrir sua própria empresa. Poderá então sair desta vila e mudar-se para a cidade, Los Angeles ou mesmo New York. De lá, você poderá administrar toda a sua imensa empresa." "Quanto tempo isso tudo iria levar?", perguntou o pescador. 20, talvez 25 anos, respondeu o americano. "E depois disso?", indaga o pescador. "Depois disso? Bem, meu amigo, daí é quando as coisas começam a ficar mesmo interessantes", respondeu o americano rindo. "Quando o seu negócio ficar mesmo grande, você pode começar a vender ações e fazer uma grande fortuna. Milhões." "Milhões? É mesmo? E depois disso?", disse o pescador. "Depois disso, você poderá aposentar-se, viver numa vila à beira-mar, dormir até tarde, brincar com suas crianças, pescar um pouco, tirar uma cesta com sua esposa e passar suas noites divertindo-se com seus amigos. Eu tenho cara de que um casal se muda para uma casa nova. Passados alguns dias, quando o marido volta do trabalho, a esposa lhe diz: "Querido, tem um vazamento em um dos canos do banheiro. Você poderia consertá-lo?" "Você me acha com cara de encanador?", diz o marido e vai dormir. Alguns dias depois, novamente a mulher se vira para o marido e diz: "Querido, meu carro não dá partida, acho que é a bateria. Você poderia mudar lá para mim?" "Você me acha com cara de mecânico?", diz o marido, franzindo a testa. Passa-se uma semana e de novo a mulher pede ao marido: "Querido, o assoalho de madeira está meio solto em alguns lugares. Você poderia consertá-lo?" "Eu tenho cara de carpinteiro?", diz o marido. "Dê você mesmo um jeito nessas coisas." Então, ele sai em viagem de negócios por uma semana. Antes de ir, ele diz à esposa: "Quando eu voltar, gostaria muito de encontrar todos esses problemas resolvidos." Uma semana depois, ele volta e fica admirado ao ver que os canos foram trocados, o carro está funcionando e o assoalho foi consertado. "Ótimo! Quanto é que tudo isso vai me custar?", rosnou ele à sua esposa. "Nadinha", disse a esposa. "O vizinho passou por aqui e acontece que ele é um faz-tudo", diz a esposa. "Ele disse que consertaria tudo se eu fizesse um bolo para ele ou dormisse com ele." "Uau!", disse o marido. "Que bolo você fez para ele?"
Você me acha com cara de quê? Pergunta a esposa. De padeiro? Vai ser político? Um pastor religioso que vivia no interior tinha um filho que estava chegando no momento de decidir que profissão seguir. Como tantos jovens, o rapaz não sabia ainda o que queria fazer da sua vida, mas não parecia muito preocupado com o assunto. Certo dia, quando o garoto estava na escola, o pastor resolveu fazer uma experiência. Foi até o quarto do jovem e pôs sobre a escrivaninha dele 4 objetos: uma Bíblia, $1 de prata, uma garrafa de Jack Daniels e uma revista Playboy. O pastor planejava esconder-se atrás da porta para ver qual objeto que seu filho escolheria ao chegar. Se ele escolher a Bíblia, será pastor como eu. Que alegria para mim! Se escolher o dólar, será um homem de negócios, o que também é bom. Mas se ele escolher a garrafa, será um bêbado. Que vergonha me daria! Pior ainda se escolher a revista, pois será um mulherengo sem cura. Pensava o pai enquanto esperava o retorno do filho. Finalmente, o ansioso pai ouviu os passos do jovem subindo as escadas e assobiando. Ao entrar no quarto, o rapaz atirou sua mochila na cama e, ao virar-se, viu os 4 objetos na escrivaninha. Curioso, aproximou-se deles para ver melhor. Finalmente, o garoto pega a Bíblia e enfia debaixo do braço. Em seguida, pega o $1 de prata e o põe no bolso. E, por último, abre a garrafa de Jack Daniels e bebe vários goles enquanto admira a coelhinha do mês da Playboy. Valha-me Deus! Pensou o pastor indignado. Meu filho vai ser político! Uma xícara de café. Uma velhinha foi ao médico em busca de alguma orientação para despertar o apetite sexual do seu marido. Por que a senhora não dá Viagra para ele? Perguntou o médico. Oh, não, responde a anciã. Antônio não toma nem aspirina. Isso não é problema, diz o médico. Triture os comprimidos e ponha-os no café. Seu marido nem vai se dar conta. Vários dias depois, a velhinha voltou ao médico, que ao ver lá, perguntou se sua sugestão havia funcionado. Oh, doutor, foi horrível. Fiz como o senhor me explicou, e nem bem terminou o café, o Antônio subiu na mesa, tirou a minha roupa e fez amor comigo por 1 hora inteira. E isso foi horrível? Perguntou o médico, desconcertado. O sexo foi maravilhoso, respondeu ela, mas nunca mais na minha vida vou poder mostrar minha cara naquela cafeteria de novo. Saúde. Um homem e uma mulher estão sentados lado a lado na seção da classe de um avião. A mulher espirra, pega um lenço de papel, assoa o nariz e fica tremendo por 10 ou 15 segundos. O homem observa o que acontece e volta à sua leitura. Poucos minutos depois, a mulher espirra de novo, pega um lencinho, assoa o nariz e fica tremendo intensamente mais uma vez. Pensando que talvez a mulher estivesse com um resfriado, o homem estava apenas curioso sobre a razão da tremedeira. Alguns minutos se passaram e ela espirra novamente. Como antes, ela pega um lencinho, limpa o nariz e seu corpo se sacode ainda mais do que antes. Sem conseguir conter a curiosidade, o homem vira-se para a mulher e diz: Desculpe, mas não pude deixar de notar que você espirrou 3 vezes, limpou o nariz e começou a tremer violentamente. Você está ok? Oh, lamento ter lhe perturbado. Eu tenho um problema de saúde bem raro. Sempre que eu espirro, tenho um orgasmo. O homem, apesar de super constrangido, ainda estava curioso. Nunca ouvi falar nesse problema. Você está tomando alguma coisa para isso? A mulher assentiu dizendo pimenta. Como saber a idade de uma mulher? Uma mulher decide fazer uma plástica no seu 50 grau aniversário. Ela gasta 10 mil e fica muito feliz com os resultados. No seu caminho para casa, ela para em uma banca para comprar um jornal e diz para o funcionário: Eu espero que você não se importe de eu perguntar, mas quantos anos você acha que eu tenho? Acho que uns 32. Ele responde. Não, eu tenho exatamente 50, diz a mulher feliz. Um pouco mais tarde, ela vai ao McDonald's e faz ao atendente a mesma pergunta. O moço responde: Eu acho que uns 29 anos. E a mulher exclama: Não, eu tenho 50. Agora ela está se sentindo muito bem sobre si mesma. Ela para em uma farmácia e faz a mesma pergunta. O funcionário responde: Bem, eu diria que 30. Mais uma vez, ela orgulhosamente responde: Eu tenho 50, mas obrigada. Enquanto aguardava o ônibus para ir para casa, ela faz a um velho esperando ao lado a mesma pergunta. Ele responde: Senhora, eu tenho 82 anos e minha visão já não é tão boa. Mas quando eu era jovem, conseguia descobrir a idade de qualquer mulher colocando a mão no seu sutiã. Só assim posso dizer exatamente quantos anos você tem. Eles esperaram em silêncio na rua vazia, até que a curiosidade foi demais para aguentar. Ela finalmente fala: Quer saber? Eu deixo. Ele desliza ambas as mãos sob seu sutiã lentamente e com cuidado. Ele segura um lado, aí o outro, aperta
compara, aperta de novo. Depois de alguns minutos disso, ela pergunta: Ok, quantos anos eu tenho? Ele diz: A senhora tem 50 anos. Atordoada e espantada, a mulher diz: Isso foi incrível! Como você descobriu? Eu estava atrás de você na fila do McDonald's. O leão e o gorila. Um dia, um mímico desempregado foi ao zoológico tentar ganhar algum dinheiro como artista de rua. No entanto, assim que ele começou a atrair multidão, o gerente do local o pegou e levou até seu escritório. O gerente explicou ao mímico que a atração mais popular do zoológico, um gorila, havia morrido de repente, e ele temia que as visitações ao zoológico cairiam por causa disso. Ele ofereceu ao mímico o emprego de vestir-se de gorila e fingir que era um animal até que eles pudessem comprar outro. O mímico aceitou. Na manhã seguinte, antes da multidão chegar, o mímico coloca a roupa de gorila e entra na jaula. Ele então descobre que é um ótimo trabalho. Ele pode dormir o quanto quiser, brincar, tirar sarro das pessoas e atrair multidões maiores do que jamais conseguiu como mímico. No entanto, com o passar das horas, os visitantes perdem o interesse e ele fica entediado fazendo sempre a mesma coisa. Ele começa a perceber que as pessoas estão prestando mais atenção ao leão na jaula ao lado. Não querendo perder a atenção do seu público, ele sobe para o topo da sua jaula, rasteja através de uma partição e se pendura em cima da jaula do leão. Claro, isso faz com que o leão fique furioso, mas a multidão adora. No final do dia, o gerente vem e dá um aumento ao mímico por ter feito tão bem o trabalho de gorila. Bem, isso se prolonga por algum tempo. O mímico continua provocando o leão, as multidões crescem e seu salário continua a subir. Certo dia, quando o mímico estava pendurado sobre o leão furioso, ele escorrega e cai. Ele fica aterrorizado quando vê o leão preparando-se para atacar e está tão assustado que começa a correr pela jaula, com o leão logo atrás. Finalmente, o mímico começa a gritar e gritar: Socorro! Me ajudem! Mas o leão é rápido e logo o alcança. O mímico cai no chão e o leão sobe irritado em cima dele. O leão abaixa lentamente sua boca, rosnando para ele, e diz: Cale a boca, seu idiota! Você quer que eles mandem nós dois embora? Loucos. Uma conversa entre três loucos. O primeiro diz: Minha esposa está me traindo com um pedreiro. Os outros perguntam: Como você sabe? Quando eu chego em casa, sempre encontro tijolos e sacos de cimento debaixo da cama. O segundo diz: Bem, a minha está me traindo com um carpinteiro. Como você sabe? Perguntam os outros dois. Quando eu chego em casa, sempre encontro uma serra debaixo da cama. O terceiro então diz: A minha esposa está me traindo com um boi. Isso é estranho, como você sabe? Quando eu chego em casa, sempre encontro um fazendeiro debaixo da cama. 10. Dois loucos estão em um hospício e um diz ao outro: Temos que fugir. Mas como? Pergunta o outro. Se o muro for muito alto, cavamos um buraco por baixo. Se for baixo, pulamos por cima, ele explica. Um deles vai ao muro e volta, decepcionado. Não podemos escapar, diz. Não tem muro. 10. No manicômio, um louco grita: Eu sou o enviado de Deus. Outro louco passa por ele e diz: Não, eu sou o enviado de Deus. E assim ficam discutindo. Em seguida, vem um terceiro louco e pergunta: O que está acontecendo aqui? O primeiro louco diz: Eu sou o enviado de Deus. O segundo diz: Não, eu sou o enviado de Deus. Em seguida, o terceiro louco diz: Espera lá, eu não enviei ninguém. 10. No hospício, um louco está sentado num banquinho segurando uma vara de pescar mergulhada em um balde de água. O médico passa e pergunta: O que você está pescando? Pesca? Otários, doutor, responde o louco. O médico rindo pergunta: E já pegou algum? O senhor é o quinto. 10. O telefone no hospício toca e um louco atende. Alô, é do hospício? Diz a voz do outro lado. O louco responde: Lógico que não, aqui nem tem telefone. Uma simples explicação. Voltando das compras, a sogra chega em casa e encontra Zé Carlos, seu genro, espumando de raiva e colocando às pressas algumas roupas numa mala. O que foi, Zé? Ela pergunta ansiosa. Eu vou lhe dizer o que aconteceu, diz ele. Mandei um e-mail para minha esposa dizendo que voltaria da pescaria hoje. Chego em casa e... Adivinhe o que eu encontro? Sim, sua filha, minha esposa Leninha, pelada, com o Tonhão, na nossa cama de casal. Isso é imperdoável, é o fim do nosso casamento. Chega, estou indo embora para sempre. Calma, calma, Zé Carlos, diz a sogra. Há algo estranho nessa história. Leninha jamais faria uma coisa dessas.
Deve haver uma explicação simples para isso tudo. Vou falar com ela já já e descobrir o que houve. Minutos depois, a sogra volta, com um sorriso nos lábios. Pronto, Zé Carlos, tá vendo? Eu disse que tinha que ter uma explicação simples. Tá, e qual é? Esbraveja, Zé Carlos. Ela não recebeu o teu e-mail. Um marido caridoso. Ao voltar de uma tarde de compras, uma mulher encontra seu marido na cama com uma linda jovem. Chocadíssima, ela grita para ele: seu galinha, seu cafajeste, como ousa fazer isto comigo? Eu sou sua mulher e sou fiel. Ela já ia saindo porta fora, quando o marido a fez parar, dizendo: espere aí, me deixe ao menos explicar o que aconteceu. Tá bem, diz ela furiosa, mas será a última vez que você fala comigo. Bem, ele diz, enquanto eu dirigia pela estrada, vi esta jovem aqui, com um aspecto cansado e miserável. Fiquei com pena dela e a trouxe para casa. Ela estava com fome então. Eu lhe fiz um prato com aquele rosbife que você achou muito engordante. As sandálias dela estavam em frangalhos, e então eu lhe dei aquele par de sapatos bons que você não usa porque saíram de moda. Ela estava com frio, e então eu lhe dei aquela blusa que lhe comprei de aniversário e que você não usa porque acha que a cor não combina com você. As calças dela estavam em farrapos. Então, eu lhe dei aquele par que você gostava até que sua irmã comprou um igual. Daí, antes de ir embora, ela olhou para mim e falou, quase suplicante: por favor, há mais alguma coisa que a sua esposa não use mais? Enchendo o potinho. Atendendo a uma prescrição médica como parte de um check-up, um velho nos seus 85 anos precisou fazer um exame de contagem de esperma. O doutor deu a ele um potinho e disse: leve isso para casa e me traga de volta amanhã com uma amostra de esperma. No dia seguinte, o velho voltou ao consultório e devolveu-lhe o pote, que estava limpo e vazio como no dia anterior. O médico perguntou o que aconteceu e o velho explicou. Bem, doutor, foi o seguinte. Primeiro, eu tentei com a mão direita, e nada. Depois, tentei com a mão esquerda, e nada ainda. Daí, eu pedi ajuda à minha mulher. Ela tentou com a mão direita, com a esquerda, e nada. Tentou com a boca, primeiro com os dentes, e depois sem eles, e nada. Nós chegamos a chamar Marilda, a nossa vizinha de porta, e ela também tentou. Primeiro com as duas mãos, depois com o sovaco e por último até mesmo espremendo entre os joelhos e nada. O médico, chocado: vocês pediram ajuda à vizinha? O velho respondeu: foi, mas nenhum de nós conseguiu abrir o potinho. A rã mágica. Um homem, preocupado por ter um pênis de 60 centímetros, decidiu consultar com uma bruxa para ver se havia uma forma de reduzi-lo. Na consulta, o homem disse à bruxa: eu preciso de sua ajuda, meu pênis é tão grande que é difícil encontrar uma mulher que queira dormir comigo. Você pode me ajudar? A bruxa respondeu: vá até a floresta. Lá você vai encontrar uma rã a quem deverá pedir em casamento. Toda vez que ela responder não, seu pênis vai diminuir 12 centímetros. Imediatamente, o homem partiu para a floresta e depois uma longa caminhada encontrou a tal rã mágica. Ajoelhou-se e pediu a ela para casar-se com ele. A rã disse que não. E alguns segundos depois, o pênis do homem estava 12 centímetros menor. Ele fez a pergunta novamente à rã e de novo ela respondeu que não. Poucos segundos depois, o pênis do homem reduziu mais 12 centímetros. Então ele pensou: 36 centímetros ainda é muito grande. É melhor eu perguntar de novo. 24 centímetros está bom. Então, ele perguntou novamente à rã: quer casar comigo? E a rã olhou para ele com desprezo e respondeu: eu disse que não, não e não. Hospedando a cobra. 2 funcionários do censo chegam em uma casa e perguntam: seu nome? Adão. E da sua esposa? Eva. Incrível. Por acaso a cobra mora aqui também? Sim, um momento. Sogra, querem falar com você.